Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Norteando Podcast, o último episódio da primeira temporada. Uma temporada que foi cheia de aprendizado, uma troca bacana, a gente conheceu gente muito legal aqui e a gente vai daqui a pouco para uma segunda temporada, assim como na primeira, trazendo informação, trazendo os aprendizados, os desafios da turma que está empreendendo aqui no Extremo Norte. E na primeira temporada a gente chegou a avançar um pouco, né, Davi? Deu uma beliscada em Manaus. A gente deu uma beliscada em Manaus, em breve a gente deve dar outras beliscadas, pensando sempre em trazer, como foi no caso desse episódio, alguém que some para a visão que a gente tem de empreendimento, de empreender aqui no Extremo Norte. Todo mundo com as mesmas dificuldades, tentando colaborar um com o outro. Eu me chamo Arlisson, sou o host do podcast. Ao meu lado, eu, Davi. Tá muito sério essa apresentação pro último episódio. Eu acho que a gente tinha que estar feliz, né? E as palmas tem que ser forte agora. Então vamos lá. Vamos lá, vai lá. Eu sou o Arlisson Aguiar. Aê! Agora, pô, 10 episódios. Eu sou o host desse episódio aqui, de todos os outros. Comigo aqui o Davi. Aí sim! Esse é o único momento que pode bater na mesa. Daqui a pouco pode fazer pix, eu fico triste de novo. E hoje a gente trouxe aqui duas feras que eles vão representar aquela turma que está mais engajada com a gente. Se a gente fosse colocar as pessoas mais engajadas, não caberia, porque, para nossa felicidade, tem uma galera que está engajando bem. Graças a Deus. Então, a gente trouxe duas pessoas aqui que fisicamente não representam tão bem assim a galera, mas eles representam bastante no engajamento com vocês, Nel Almeida e como é que é o nome do Igor? Irgola no Instagram. Igor Nola. Aê! Agora tem que ser forte. E os caras também representam, tem que falar, né? Pode dar um oi aí, vai. Eles são empreendedores. Isso aí. E aí, pessoal, eu sou o Nel. Acho que eu sou empreendedor até demais, né? Eu sou proprietário do Haka CrossFit, Esfirra Mix, empreendo dentro do Grupo Peta, porque esse foi o acordo lá com o Davi. É isso aí. E onde tiver a oportunidade de eu ganhar dinheiro, se eu tiver como, eu tô dentro. Beleza. Fala galera, eu sou o Igor, sou gestor do projeto de varejo da Boutique Gelada e estou hoje como fã número 1 do Norteando Podcast. Sim. Então é um prazer imenso estar aqui sempre com vocês, galera. Obrigado, meu amigo. Eu sou fã demais desse projeto, espero que prospere cada vez mais e eu fico feliz em participar mais uma vez. Tamo junto. Vai prosperar, inclusive, porque tu vai patrocinar isso aqui. Aê! Não sabia, mas vai patrocinar. Eita, lascado, tá só saindo. O que ajuda bastante. Eu trouxe o contato digital pra ele já assinar aqui. Show de bola. Caramba! Já a gente vai começar. Mas eu preciso, para ser justo, corrigir uma coisa que o Igor falou. Ele pode ser o candidato ao número 2 de fã-clube. O número 1 é o Matheus. O Matheus trabalha aqui na TV e o Matheus, quando sai o episódio, ele é o primeiro cara que já assistiu, já comentou. Então, Matheus, muito obrigado. Uma salva de palmas, Matheus! Não conheço, mas já considero pacas. Ele tem sido o símbolo do que é apoiar. Tem que ser justo, Raiz. porque quem lembrou do Matheus aqui foi eu. Então, não tire meu mérito. Tá obrigado por lembrar o número 1. Isso. Você, então, fica como o nosso número 2. Bom, para começar, esse é um episódio final, mais descontraído. Certamente vai ter instrução aqui, porque né, vocês dois empreendem. Mas eu queria começar falando sobre a relação com o podcast. Né? Vocês estão aqui como os convidados, mas eu quero que vocês deem um parecer de vocês, por que vocês chegaram aqui. E a gente vai falar depois, então, sobre a nossa relação com podcasts e a nossa relação com o Norteando. Então, uma coisa mais breve aí. Por que tu acha que tu tá aqui, Nel? Cara, não sei. Eu acho que eu talvez tenha sido a pessoa mais crítica do podcast do Norteando desde o primeiro episódio. Não sei se pro bem ou pro mal, né? Mas a intenção aqui desde o início era pra contribuir, porque, cara, assim, a gente tá em Roraima, no Extremo Norte, tudo é difícil chegar aqui. E correr sozinho, a gente pode chegar até longe, né? Mas eu tenho certeza que quando a gente corre acompanhado, tem sempre alguém para dar o gás. E quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, pô, é isso aí. Tem muita gente que tem aqui coisas para acrescentar e não tem por que a gente tá trazendo gente de fora para estar ensinando algo aqui, sendo que a galera de fora nem sabe o que a gente passa aqui, né? E aí um projeto maravilhoso. Acho que assim que saiu o primeiro, eu já cheguei, já corri no teu WhatsApp para falar, para dar parabéns. Encher o saco. Porra, não, mas ficou bom, inclusive.
Acho que assim, E porque era o Peter, ele foi obrigado a assistir. é verdade. É verdade. Já abriu na TV e fala, assiste. Legal. E aí, assim, no começo eu criei um relacionamento com o treino, né? Eu até falei pro Cabelo, eu falei, Cabelo, cara, tem que estar no Spotify, porque aí como é que eu vou treinar? Toda vez que eu saio da tela do YouTube, fecha, né? E aí, só crítica, eu só dei crítica boa, pô, até agora, aprendeu uma crítica ruim. Tirando aquela que tu falou mal do Davi, tá sossegado. Mas esse é meu é papel. complicado, Davi é complicado. E aí, Cara, Igor? eu acho que, indo bem na linha do que o Nel tá falando, na minha opinião, é aquele sentimento mesmo de valorizar o local, bicho. Onde a gente tá, o que a gente faz, a gente sabe das dificuldades que a gente tem e a gente vai falar disso posteriormente, mas, cara, a gente só Muito. consome produto de fora, pô. A gente só consome produto de fora. E a partir do momento que eu vi o primeiro episódio e que eu soube do projeto pelo Alisson, eu me encantei, cara, porque a gente tá valorizando as pessoas que estão fazendo o nosso comércio crescer e tá mostrando que o povo roramense, o povo de Boa Vista, as pessoas que empreendem aqui, tem algo a acrescentar, pô. Tem algo a compartilhar, a dividir. Dessa forma, não teve um episódio que eu assisti que eu não absorvi alguma coisa de bom e coloquei na prática no meu negócio, velho. Show demais. Isso de verdade. Legal de verdade. demais. Legal. Tem uma coisa que eu assisti no episódio do Davi, do Pablo, pô, que é a forma que eles lidam com a administração deles, que são 3 pilares, que é você, o Pablo e a Rafa. E eu achava que era impossível, pô, tu fazer um negócio com 3 pilares, por exemplo. E hoje, na nossa loja, a gente tem 3 pilares, entendeu? Show de bola. A gente tinha 2 pilares e agora acrescentamos mais um. Então, mas esse é um exemplo que é bom a gente dar para coisas práticas que a gente aplicou e aprendeu aqui, pô, no podcast. Legal demais. E aí, Davi, fala o teu ponto de vista aí, Rapaz, bicho, eu... pré-conversa da gente. Assim. Como eu te falei, que a gente conversou, né? A gente tá montando estratégia pra segunda temporada. E os caras tão putos comigo que disse que foi o único que ganhei aqui no negócio. Falei do restaurante lá do meu brother, ele me deu um vinhozão lá brabo. Eu não tomei ainda não, mas eu já vou tomar. Também consegui desenrolar uns projetos, olha aí. Deu certo, né? Tá vendo? Desculpa, Davi, mas fala antes de pensar em ser patrocinador, se a gente já tinha essa ideia. Depois eu quero que tu explique os ganhos, porque eu quero que o patrocinador entenda que é real o negócio. Tá bom. Antes de ser, o que eu pensava desse projeto? É assim, como é que tu olhou pro projeto, pensou em a gente conversar e tal? Já tinha uns 2 anos, né? Conheci esse aí, contando história por aí, né? Que não sei o quê. Fala muito. Vendedor. E acho que rodou a empresa de todo mundo aqui, né? Com certeza. Claro, né? Aí eu ficava olhando, ele fez o negócio da igreja comigo, né? Eu conheci mais ele lá. E eu via que tinha um talento, de verdade. Só que tava meio mal encaminhado, essa era a verdade, né? Aí ele tentou várias coisas, por aí vai. Isso levou anos. E eu sempre tive essa vontade do podcast, sempre fui consumidor muito, assim, na academia. Eu só escuto lá, né? De manhã cedo eu boto. Pra mim é um momento de reflexão, entendeu? Que eu creio que seja pra ti também, né? E aí, nesse decorrer e tal, eu ficava pensando nisso. E aí foi aquela questão que juntou, né? Eu sabia que ele tinha um talento, a vontade, tinha ensaiado isso aí, né? Testado. E algumas coisas eu falei, pô, ele pelo menos já sabe o caminho. E eu precisava de mais um canal de distribuição de conteúdo, né? Dentro de alcançar os clientes. A gente faz bastante conteúdo lá no Petra, né? Lá no Coisa. Posta, divulga, tá em todos os canais possíveis. Só que faltava explicar melhor. E explicar melhor é só assim, bicho. Sentando e conversando. É isso que a gente faz lá no escritório. É conexão. O Igor já foi lá e tal. A gente senta, se conhece, se conecta. E aí eu pensava, pô, como é que eu quebro essa barreira do cara olhar um anúncio e sair? Ele já... criar uma breve conexão. E foi isso que aconteceu. Várias pessoas foram lá no escritório, vou dizer assim, umas 3 só, que tinham visto o podcast, mas que já parece que te conhece, entendeu? Isso foi engraçado, de verdade. E aí o cara, não sei o que, eu vi lá, pô, massa, e tu já cria essa conexão, fica muito mais fácil para uma venda, para uma criação de confiança, porque no final das contas, o meu serviço é confiança. Exato. A pessoa olha pra gente e fala assim, mano, vou confiar o meu dinheiro suado de anos na minha casa, que é o sonho maior da minha vida, em ti. Olha o tamanho dessa responsabilidade. Então, isso aqui foi justamente para fazer a gestão de confiança. E acabou que saiu, foi barato, né? Que aí deu certo. Tu consegue calcular aí rapidamente, Davi? Eu ia te perguntar isso antes. Quantos por cento de retorno?
foi 2 vezes, né? Eu botei e ganhei 2 vezes Uhum, mais. show de bola. Isso aí, na venda, né? E na cachaça também. Na cachaça também. Que eu tinha 0, né? Fui pra 1, então é 100%. Bom, eu abri aqui agora, eu não consegui em casa, né? Porque eu vim direto do trabalho pra cá. Mas eu tenho um caderninho aqui, ó. Que é o caderninho que era o projeto do podcast. Eu fui ver a data aqui, ó. 5/3/2020. Então já tem aí 3 anos. 21, 22, 23. Aqui, tinha aqui, por exemplo, qual que vai ser o nome, qual que vai ser o tempo, como é que vai ser a vinheta, quem vai ser apresentador, os entrevistados. Eu listei aqui 32 nomes para entrevistar, isso lá em 2020. E, cara, a gente já entrevistou algumas das pessoas. A gente chegou que aqui para mim era uma brincadeira, né? Não tinha nem como eu saber se ia dar certo. Então já faz um tempo que eu testo isso aqui. E nisso aqui, que deve virar um corte, esse vai ser um episódio cheio de cortes, eu tenho que dizer que, assim, eu tô me sentindo super realizado, cara, assim, eu tô num projeto, porque qualquer projeto nosso, se vira executável, né, já gera uma realização. Mas nem sempre a gente está no projeto que a gente mais queria estar. Às vezes a gente está, talvez, antes dele, né? E isso aqui foi super divertido, as relações que a gente estabeleceu. Eu até penso, Igor, que algumas pessoas devem achar que a gente era brotherzão, né? Mas a gente está, né, trocando ideia e tal, enfim. Então, eu tô, assim, mega realizado de ver que o podcast chegou no episódio 10. Então, assim, ele existe e as expectativas, né, a gente vai falar sobre isso para o segundo, são bem grandes. Bem grandes mesmo, assim. Dá para fazer umas coisas bem bacanas. Então, eu queria deixar aqui, talvez a minha, até agora, assim, maior percepção e lição do que é estar dentro desse projeto, que é, cara, é muito, e eu vou usar a palavra foda mesmo, você iniciar algo, joga na rede, que hoje todo mundo o projeto vai parar na rede, e vem a galera apoiando. Eu ainda não tinha tido a sensação. Eu tive uma vez, muito rapidamente, quando eu falei que ia ter uma agência, que eu saí do Garden, eu escrevi lá um textão dizendo, eu tô saindo do Garden para tomar um rumo sozinho. Aí veio uma galera e abraçou, né? Vai que eu confio em ti, vai dar certo e tal. E isso foi legal. Mas foi pontual, né? Depois o projeto não fluiu como eu queria. Aqui tem fluido, então aqui ainda é contínuo, né? Então, assim, eu preciso agradecer aqui o Lucas Luquezzi, o Eustáquio, o Diego e o Vitor Rian, que quando a gente só tinha ideia, na pandemia, a gente abriu um Discord e gravou uns 3 episódios. Era outro projeto, totalmente diferente. Mas, assim, ali eu ficava com gostinho de saber que, cara, eu tenho um episódio de podcast gravado. Então, essa foi a primeira realização, né? Pô, dá pra fazer isso aqui. Tá salvo isso aí, né? Cara, eu acho que eu tenho no meu computador. Porque depois da 10ª temporada a gente faz um documentário. Beleza. Então deixa salvo isso aí. Show de bola. E aí, depois veio o Roberinho, que eu acho que simboliza pra caramba também isso aqui, porque ele simplesmente falou, cara, vamos testar. E acho que um dia a gente conversou de manhã, e eu falei, quando é que a gente poderia fazer isso? Tipo, que mês? Ele falou, o que tu vai fazer hoje à noite? Aí eu falei, tá falando sério mesmo? Ele falou, sério. Tu tem um lugar pra gravar? Ele falou pra mim. Eu nem tinha esse estúdio, tô falando de um ano atrás, eu acho. E aí eu falei, pô, posso falar com o Lucas, com o Paracate, pra gente ver lá na sala de reunião do 937. E aí o Lucas falou, tá liberado. O Roberinho, cara, ele chegou lá em meia hora. Ele falou assim, eu consigo montar um podcast em meia hora. Em meia hora ele montou o podcast. Botou os equipamentos, chamamos o Alberto. E dali, por exemplo, posso dizer que surgiu o Davi, porque ele assistiu isso ali. A gente testou. Então a gente testou lá. Ficou bem bacana, gerou uns cortes, assim, que deu pra galera ver que ele tinha uma ideia. Não foi pro ar. Mais tarde, o próximo teste foi ainda com o Roberinho. A gente pensou em fazer um delivery. A gente queria gravar, por exemplo, lá no Raca, na tua casa. A gente queria fazer podcast na casa de cada pessoa. Qual foi o impacto? O impacto de estrutura e logística, a questão de ambientação, putz, e aí não dava certo. A gente tentou com a Carol. Climatização. A gente tentou com a Carol lá na espetaria, lá dentro. E aí o eco engolia, né? Enfim, não rolava e tal. Então, assim, essa é uma fala minha só sobre como é bacana ter gente envolvida e apoiando, porque acho que nem tem como dar errado assim, cara. Agora eu vou contar a curiosidade, né? Quando eu vi esse primeiro deles aí, foi o mesmo pensamento, que a gente já olha já um pouco mais como negócio. Eu olhei e eu falei, bacana, mas eu acho que vai dar errado, porque tá faltando um propósito por trás do negócio. E aí eu senti que faltava essa estruturação. E aí que eu te falo, eu acho que esse rolê que tu dava pelas empresas, conhecia as pessoas, isso fez... não para aquele momento, mas para agora. Maturou o projeto, né, bicho? Ele foi abrindo portas devagar com várias pessoas que agora aceitam vir aqui. Isso faz parte, né? E aí eu vi aquilo ali, não sei o quê. E foi esse ano que eu te liguei, né? E falei, Cabelo, acho que tá na hora do podcast mesmo. E o Roberinho é execução pura. Então, a gente já tinha conexão com o Roberinho ou ia comprar?
Claro que a gente foi pra cá, né? Se for pra testar, vamos com quem sabe, né? Que eu não faço ideia, mano, disso aqui. Ele que desenrola tudo. E aí, eu chamei ele, a gente montou, né? As ideias, não sei o que. E quase não deu certo, bicho. E pra mim, as coisas que dão certo é quando ela quase não dá certo. Verdade. Entendeu? Desandou, né? Começou, tipo assim, a gente montou toda a ideia, foi em fevereiro, sei lá. Eu comecei o ano, eu falei assim, eu vou fazer do ano isso aqui e o podcast. Era isso que eu botei nas minhas metas. Aí eu já saí desenrolado lá. E aí eu chamei ele, tá montando. E aí quase não foi, bicho. A gente não conseguia horário pra gravar, não conseguia... Sabe aquele problema de dar o start? Eu acho que deu 1 mês e meio de enrolação, o Davi saiu do Eu grupo. me emputeci, A gente tinha um grupo, ele saiu do grupo. Porque eu mandava, bora, eu preciso, bora, Super eu tenho paciente, dinheiro, Davi, bora, né? o que é, bora, não é? Super paciente. Falei, Davi. bora, meu irmão. Aí chegou uma hora, eu falei, ó, tchau. Aí é igual Aí ele a saiu, mulher, aí né? eu fiquei... Putz, bicho, meus pais se separaram. Como é que eu faço agora aqui pra falar com esses caras? Porque eu fui com o Roberinho e ele falou assim, não, a gente vai fazer. Aí o Davi já veio na lateral aqui e falou, bicho, vamos pra onde agora? Aí eu fiquei, não, pô, os dois querem fazer, eu quero fazer, e eu não quero ir procurar um terceiro ambiente, em terceira pessoa, nada. Assim, aí vai ser a gente. Aí eu falei, Roberinho, bora dar uma chance pro Davi. Eu falei, Davi, bora dar uma chance pro Roberinho. Ele nem queria se dar, assim, né, nem precisava disso, mas eu fiquei tipo, vamos lá. E aí a gente gravou, Foi. então, o primeiro... O primeiro piloto e daí pra Cara, frente eu foi, lembro, graças a Deus, Cupido. só sucesso. Tu foi o cupido. Eu lembro do dia, assim, né, parece bobeiras que eu vou falar, mas eu lembro do momento em que eu tava lá editando o Rios, que eu falei assim, publicar. Tipo assim, isso aqui agora não tem volta. Depois que publica. Cara, aí eu publiquei, aí deixei um tempinho, minha irmã começando a celular. Mensagem, acho que deu 100 mensagens de pessoas. E aí eu falei, bom, aqui vai longe por isso, porque eu já vi que se o João não apoiar, a Maria apoia, né? Então, assim, não tem mais volta. Então, eu tô me sentindo assim, né? Mega realizado. Em especial, uma vez eu lembro que o Davi falou assim pra gente. O que vocês querem com esse projeto? Porque eu quero um negócio, o Davi falou. Até hoje. Ele falou isso. Aí eu todo aqui, né, poético. Pô, Davi, porque a gente, né, pode mudar aqui. O Davi, meu que irmão, não é ONG não, eu Pacha. quero é dinheiro. Ele falou assim pra mim, ó, quanto custa e eu sou o patrocinador, master. Acabou. Ó, Roberinho, eu quero só fazer. Quando é que a gente grava? Eu falei, cara, eu gosto muito da comunicação. Eu tenho ali eu não sei se eu vou para a área comercial, para a área do marketing ou da comunicação. Eu entendo que a comunicação é a raiz dos outros dois. E aqui é pura comunicação. Então, acho que assim, é um espaço aberto. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, cara, é muito legal ver que agora a gente pode conhecer as pessoas que não davam antes. Né? Quando o Éder veio aqui, pô, a gente consegue te acessar no Instagram. E tu também. Cara, eu tive essa sensação. Quando o Éder veio, eu fiquei, meu irmão... E aí a gente vai falar sobre o crescimento de cada episódio, né? Então, tive essa eu acho que sensação. agora a gente entrou nessa fase, né? então eu dos tomei assim, episódios. um tempão aqui para explicar sobre a minha gratidão, porque eu acho que precisava ficar registrado os nomes das pessoas. E aí eu vim aqui e acho o Joel e o Alan mega empenhados, a mesma coisa é a Fernanda. Então eu vejo que quando tem gente assim envolvida, putz, não tem como não dar certo. Essa era uma das pautas. Hoje é bom que eu posso quebrar aqui a linha aqui. Vamos falar então sobre a primeira temporada. Todos nós aqui assistimos todos os episódios. Qual que é a nota que vocês dão aí para a primeira temporada, sendo bem honesto? Porque eu acho que se não for, também não tem nem graça, né? Para ficar só com elogios, não. Tá, vou começar logo, né? Que eu Vai. vi que eles ficaram com medo. É. Eu dou 7 porque eu acho que tudo tem que melhorar, Show. entendeu? Uhum. Mas eu vi uma grande evolução. Por isso que eu dou 7. Eu acho que a gente passou Show. na escola, eu só passava com 7 mesmo, então eu tô sossegado com 7. Mas que eu sempre via que, eu mesmo passando, eu sabia que eu não dei o meu máximo, que eu podia melhorar, e que é o que eu acho que vai acontecer aqui, entendeu? A segunda temporada a gente tá imaginando muita coisa. Então começar na primeira com 10 é mentira. É. E o meu bloqueio, às vezes, será que eu falo mesmo? Será A que ele rocha, quer ouvir? Eu me lembro que quando eu fui conversar com o Davi, eu falei, será que tu tá preparado pra ouvir? E assim, algumas críticas eu já falei no privado, né? E também eu entendo que era mais cômodo. Eu vou estar nessa média mais ou menos aí de 7, e não é pelo empenho da equipe, é pelo empenho do Cabelo. Eu fiz uma pergunta pro Alisson, eu acho que no segundo ou no terceiro episódio, eu falei, Alisson, como é que o filho do cara que tem um churrasquinho lá no Raiar do Sol vai ver teu podcast e vai se conectar? Legal. Aí eu não vou falar tudo que eu falei, Sim, mas sim, eu usei esse exemplo. E aí ele deu a resposta, né, e fez sentido, mas o que foi falado aqui é muito real. Tipo, como eu pude conhecer pessoas e que, na verdade, a gente fica preso na nossa bolha, né? E a gente não consegue acessar pessoas e
A gente acabei de descobrir uma relação que a gente tinha de passado, né? E a gente não tem acesso, Vocês já né? tiveram uma relação? Tinha No uma passado? relação, uma relação no passado. Qual que é a relação, né? Vou tirar minha aliança aqui pra minha mulher não... Eu já escondi aqui. Pô. Fala da relação aí pra gente. Posso falar? Posso falar? Pode, vai lá. Cara, descobri que a minha mãe trabalhou teu pai há uns 10 anos atrás. Mais de 10, eu acho que já vai pra 11, 12 anos. Não mais, pô. Eu acho que 13 anos, que é um frigorífico que a gente tinha em São Luís. São João da Baliza. Isso, eu morava em São Luís na época. Isso. Engraçado, o Roraima é muito pequeno. Não, na hora que ele falou, eu lembrei na hora, pô, Dona Nazaré, né? Agora ela é desenrolada. Brincadeira, eu não lembrei não, foi ele que lembrou. Agora ela é Tem que ser desenrolada. sincero, tem que ser legal. sincero. Bom, então a gente ficou com 7 aí, tá? A média, 7. 7. Ainda legal. passa na escola. Tá bom. Agora o Igor E vem aí? matando aí. Vai. Meu irmão, Ele agora... vai E seguir aí? o descer, Eu tá? acho que ele vai dar uma nota maior. Não, não Eu vou, acho. não vou Acho não. que ele é generoso. Eu acho, não, sendo bem sincero, faz muito sentido o que vocês dois falaram, da questão de... mas isso aí é covardia, tá? Porque dá um sarrafo lá embaixo pra buscar uma nota mais fácil. Não, eu acho que 7 tá bom, até pelo fato de que é um piloto, cara. É um piloto. E assim, não depende só de vocês. Depende, vamos dizer que 60%, 70% de vocês. Mas quem tá desse lado aqui, e eu pude estar uma vez, eu sei o quanto é difícil, cara. O quanto é difícil a gente fazer isso aqui ter dinâmica. A gente fazer isso aqui ter sentido. A gente seguir um roteiro. Porque isso aqui é diferente de uma conversa num podcast, sei lá, desses mais famosos aí. Entendeu? Não, tem que ter sentido. Tem que fazer sentido para quem tá assistindo. A gente pode chegar aqui e falar de política extraterrestre, alguma coisa, mas não vai fazer sentido. Então, o mais difícil é isso, é conseguir essa conexão de... E aí, uma dica, eu acho, né? Desculpa aí essa minha presunção, mas... Pode arrochar. Chamar os convidados mais cedo. Mais cedo e ter mais um tempo de conexão Tu com acha? Não, eu preciso falar isso. Não, eu tô sendo sincero. Não, Vai lá, Léo, vai lá, Léo. Não, peraí, gente. Fala quando tu vai Eu vou olhar na câmera. Eu tava no Raca, 6h10. Agora é 9h30, ok, mas me ligaram 9h30 6h10. não, pô, são 7h30. Desculpa, 7h30. Me ligaram 6h10 e falaram, Nel, topa participar do podcast? Eu falei, bora. Que dia é? Daqui 20 minutos. Eu falei, não existe isso não. Aí o Davi, é sim. Aí eu cheguei aqui, o cabelo puto, porque eu não olhei o Instagram, olha só. Mas, rapaz... Ai, Mas cara. é isso aí, né? Veste a camisa, Veste tá a vendo? camisa. Isso aí é o cara. Isso que eu ia falar. Eu acho que o Nel também tem que se apresentar, né? Uma hora, apresentar um Eu vou dar bacana, essa bola assim, pra ele. Pelo amor Como de é que Deus. surgiu? Me Porque ajuda. a história é bem bacana e ele Essa comprou bola. aqui, né? Sim. A questão. Não, ele ter vindo nessa hora aí, eu acho que diz pra quem... Por exemplo, porque eu sei que vai ter gente que vai ver, pô, por que me chamou e tal, tudo mais. Vai ver que o Nel veste a camisa. Esse episódio, ele não foi um episódio tão planejado, né, Davi? A ideia é que a gente pensou assim, cara, vamos encerrar de alguma forma diferente ali o último episódio. Então, a gente hoje, sei lá... E também a gente tava planejando... E eu dei uma ideia. Ah. Tu lembra da ideia que eu dei? Eu falei, pô, pra entrevistar. eu falei, pô, vamos fazer de surpresa o cabelo. Putz, Foi a minha ideia, de surpresa. Eu mandei mensagem. Mas já a "Vamos-" gente... Agora não vai ter mais, né? Porque Dá agora... pra Pois ter, é. dá pra ter. Aí a gente ia cuidar, porque o Roberinho tá viajando, a gente queria que ele tivesse também, pra ver o ponto de vista mais técnico também, pra Exatamente. ajudar quem também quer fazer né, e outras questões aqui, mas vamos lá. Eu não sei se esse episódio vai engajar tanto, mas eu vou gostar muito de no futuro assistir ele, porque é um panorama nosso, a gente vai ver a evolução, né? A gente vai destrinchar aqui. Bom, quando eu pensei nessa pergunta da nota, eu pensei em nota 6. Mas aí eu vou botar o 7 para ficar redondo aí. E a minha nota 6 que eu pensei não foi só tanto com relação ao que a gente fez. Mas é que agora, conversando sobre a segunda temporada, ficou claro que a gente pode fazer muito, muito mais. Por quê? Sendo bem honesto com vocês, né? Por que o convite pode vir mais cedo, foi o que tu falou, né? Cara, porque a gente... Às vezes o Davi sai daqui e vai trabalhar e eu também. Então assim, a gente... Eu Não fico... bota a Não, culpa em e eu mim, quando não, eu a culpa falo... é sempre Não, tua. Mas quando eu falo mais cedo, não é nem questão de tu avisar mais cedo. É Não, todo mundo tá aqui mais cedo. Sim, Que sim. esse pré-briefing aqui de estar conversando, É pô, massa. relaxa mais e tal. massa. E aí flui melhor o assunto, entendeu? Não, então eu diria assim, ó, por que eu acho que é 6? Vou ficar com o meu 6 aqui. Porque a gente não conseguiu se dedicar com afinco mesmo como negócio, que eu acho que é o que vai ser o grande lance da segunda temporada, já vai ser negócio. Na questão de ser rentável
E até de profissionalizar mais a coisa, né? Contigo, foi, pô, Igor, você vai lá com a gente? Pô, eu vou lá, não te mandei um convite, né? Uma coisa que a gente tá pensando, então, pra Não segunda falou com a temporada. minha assessoria de imprensa. Não falei com a assessoria. Não confirmou a agenda. Entendeu? Pô. Isso vai acontecer na segunda. Então, eu fico com essa nota. Acho que a gente fez um negócio muito legal pra de ser bola. de início, mas a gente aguardem a 7 ou é segunda 6, temporada. Faixa? 6. Ixi, Mas tu não vamos acha pra que essa... recuperação. Mas tu não acha que essa nota 6 é porque tu tem um pouquinho de síndrome do impostor? Ih, caramba, aí quando vier um episódio aqui com um psicólogo, a gente conversa sobre isso aí, mas vai ficar pro próximo. Vamos falar sobre os melhores momentos, então, da primeira temporada, e a gente pode distinguir episódio a episódio. A gente já viveu essa parada aqui, então eu queria saber de vocês, por exemplo, qual que foi o momento, assim, que tu falou, cara, esse episódio aqui, sei lá, tu anotou e falou, isso aqui foi bacana e tal. Lembra de um aí, pra gente começar. Cara, eu acho que o primeiro, eu não vou, assim, eu posso confundir o nome das pessoas, mas eu vou falar o episódio. Quando saiu o primeiro, eu falei, pô, Davi, tô ali do lado toda hora, pô, eu quero isso aí, também quero participar, botar o Haka no jogo. Olha aí, Faixa. Meu amigo, quando eu vi o Éder, É. quando eu vi o do Éder, eu falei, rapaz. Aí eu falei, eu sou nada. Aí depois veio o do Danel, com Laércio. o Laércio, eu falei, Jesus, eu não tenho condição de ir num negócio desse, não. Eu vou falar o quê que eu faturo? Quanto que eu faturo? Os caras faturam por hora. Ainda bem que eu vim antes, mano. Porque Não, se eu não- tivesse assistido e ele tivesse me convidado depois, eu falei... Não, na hora que me nada. chamou, eu falei, eu vou. Mas depois que eu desliguei, eu falei, eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer lá dentro? Eu vou falar o quê? E aí... Mas é isso. Então, isso que foi bom, que eu falei, né? A gente passou a ter acesso a pessoas que a gente percebe que aqui em Boa Vista tem pessoas que podem ajudar pessoas de Boa Vista que querem crescer. E assim, cara, o cara lá do Eixo Rio-São Paulo, ele não sabe as nossas dificuldades aqui. Não sabe. E pode parecer besteira, pode ser papo, logística, não sei, mas afeta muito. E aí foi uma construção, né? Eu consumo podcast quando eu tô treinando, porque é o momento que eu tenho pra dar uma fuga mesmo. E aí eu sempre procuro podcast que vão me acrescentar alguma coisa, ou alguém muito grande, ainda que possa ser muito distante do meu nicho, mas eu fico tentando encontrar relação. E aí foi bem isso, foi construindo, o Igor foi massa. Esses dois, meu amigo... Eles deram uma esticada aí, né? Não, e aí falou, pô, estuda mais. Estuda mais que tá pouco. Mas E olha aí? aí, né? Toca 3 negócios diferentes, mano, de nichos diferentes. Isso aí é uma aula, mano. Depois Mas é uma tu explica loucura. melhor. Mas é uma loucura, é porque eu sou doido. Mas A gente faz já vai parte. falar dos negócios. Cara, isso que o Nel falou é um negócio muito interessante, que é, pô, tu tá tendo ali pessoas do nível, por exemplo, de um Thiago Nigro, desses caras, Caíto Maia, que veio aqui, perto da gente, pô. Perto da gente. São pessoas que a gente nem sabia que tinha essa capacidade e tal, e estão aqui acessíveis a gente. Então, isso aí é uma coisa que chama muita atenção. Mas o que me marcou bastante foi o episódio da dona Isabel Itikawa. A história dela parece muito com a história dos meus pais, entendeu? Então, você vê que, bicho, só tem sucesso quem trabalha de verdade, velho. Então, assim, isso fica de lição pra mim, por exemplo, que tô num processo de sucessão. Então, meu amigo, se tu vai achar que tu vai pelo menos chegar a 1/3 de onde os teus pais chegaram, sem suar e sem fazer pelo menos 1/3 do que eles fizeram, esquece. Então, isso me marcou muito, Legal. essa história dela. Pra mim, foi o meu preferido. De coração, né? Mas, tecnicamente, o do Éder é fora da curva, velho. Legal. Tu acha que quando a dona Isabel mudou, parece que mudou eu não sei se mudou o norte do podcast. Quando chegou o da dona Isabel, eu falei, agora... Vai subir a régua? Vai subir. Subiu. Subiu ali. Subiu. Parece que o da dona Isabel foi o que subiu. Eu posso estar errado. Eu peguei o celular aqui pra procurar a mensagem que eu te mandei quando tu postou da dona Isabel. Eu não lembro o que eu falei. Eu falei, mas foi tipo assim, porra, agora? Eu falei desse jeito. Ele falou, Legal, legal. Aí tu falou assim, mano, a pepeta tá pegando vento. Alguma coisa assim tu falou. Eu não conheço esse termo, não, mas... A pipa tá pegando vento, entendeu? Legal. Foi alguma coisa assim. Deixa, ó, o que eu mais gostei, né, aqui da primeira temporada foi... Foi o teu. É claro. Foi o relacionamento, de verdade. Eu conheci pessoas muito bacanas, de verdade, assim. Um exemplo, o Igor, né? Pô, virei fã, fui lá na boutique, comprei o negócio do churrasco do Peta, foi tudo lá.
Deixarei é top, de Aí. verdade. Aí eu comprovei. E eu me taquei do Paraviana pra lá. Norteando Network. Fechando o negócio. Mas o do Igor foi legal, que era um detalhe técnico e foi engraçado que compôs com a história de vocês. Como é que a gente chegava lá? Essa era a minha pergunta, porque a gente tem uma bolha do centro pra cá, né? E aí eu falava, caraca, como é que a gente chegou? E no episódio do Igor, foi pra mim que foi o quarto, né, Igor? Que quebrou isso aí. Foi pô. o terceiro do Igor. Terceiro. Foi o Ian, o Igor e depois o Daniel, né? Isso, aham. Isso. Que foi quando o engajamento dele é forte pra caramba. Eu não sei se tu pegou teus funcionários tudo, faz que nem eu, né? Assim! Não, brincadeira. Cara, juro que não, velho. Juro que não. Não, eu vi, foi bem orgânico. E os caras É. comentaram, e são fã deles, pô. E os que ele comentou aqui e tal. E eu falei, cara, conseguimos atingir lá. Aí deu uma engajada no dele, né? Deu uma, pô, bacana. Aí eu falei, massa pra caralho. Dona Isabel, não sei de engajamento nem nada, mas pra mim foi um ensinamento pessoal muito grande. Cheguei minha mãe, todas as mulheres que eu conheço, lá que trabalham com a gente, né? Tem um Sim. monte. Minha mãe, minha irmã. Chega esse bicho, assiste esse aí, pô. Eu sei que tu não conhece ela, mas assiste ela aí, sério, por favor, pra tu ver como é que é uma mulher diferenciada. E todas falaram assim, minha Nossa Senhora, juro pra vocês. E tem a parada do Monte Roraima. Aí eu já vou chegar lá. Aí veio Laércio, Massa, Éder, todos, gostei de todos. O bicho do Éder também foi um, assim, fora da curva. Eu gostei muito das histórias ali. O do Laércio eu já conheci um pouco a história dele, sabia que o bicho era bravo. E aí... Eu nem imaginava. Foi e tal. Beijo, sou fã do Laércio até hoje. E... Manda vir a esfirra, meu pai. Atende aí, velho. Ao vivo agora, hein? Quer dizer, não é ao vivo, né? Só olhando na porta. Oi, amor, tá ao vivo, hein? O que chegou? Oi, a Esfirra Mix tá aqui. E agora? Peço pra entrar? Como é que faz? O coisa vai buscar lá. Tão indo buscar aí, amor. Show de bola. Valeu, Beijo, El. tchau. Beleza. E o do França, o último, né? Que a gente viu também. Eu esqueci. Poucas pessoas ainda assistindo. Ele tá rolando, porque lançou essa semana que a gente tá gravando isso aqui. E aí, o dele também foi. Eu senti a mesma sensação da Dona Isabel. Era um conhecimento. Sabedoria, né? Eu Diferente. esqueci de falar do dele, pô. Porque tem uma coisa que me chamou muita atenção também. O tempo que ele tá na empresa, velho. 29 anos, né? 29. Bicho, isso aí eu fiquei de boca aberta. E, cara, Até a reação do Davi, na hora, pareceu meio tipo assim, caramba, como é que tu fica? E ele foi lá e falou, deixa eu te falar como é que eu fico, né? É por isso, por isso, por isso. então, tipo, é um preconceito que a gente tem, cara. Essa galera nova do empreendedorismo, essas coisas, pô, tá intrínseco em qualquer lei que o cara não pode passar mais do que 5 anos numa empresa, pô. Parece que ele é mal sucedido, né? Parece que é algo assim. O Lehman, quando ele fala... Tem vários livros dele falando isso. Uhum. Que ele muda lá a equipe dele de, sei lá, de 2 em 2 anos, alguma coisa assim. Então, quando ele fala isso, com o tamanho da empresa que ele tá dentro... porque 81 anos. Então, mano, é um negócio que marca demais. Isso também me marcou, é outro ponto. Obrigado por lembrar, Davi. Desculpa por interromper. Não, tá doido. E aqui é conversa de amigo. E quando ele chegou naquele ponto, que aí agora eu vou dar um spoiler pra gente falar logo, né? Que Vai. pra ser nosso. Vai. Ele de novo falou do Monte Roraima, né? E a experiência dele. E bicho, ele contou, sério, assiste no final. Lá, ele contando da questão da mulher dele e tal. Achei muito, muito legal essa parte. Contei pra muita gente. Muito foda. E eu fiquei na minha cabeça, quando as coisas se repetem, eu tô bem... Eu fiquei com muita vontade de ir. Eu falei assim, tem alguma coisa aí. Tá isso, na minha cabeça. Entendeu? Da mesma sensação que eu tive com o podcast, falei, tem alguma coisa aí nesse negócio aí, tem alguma coisa aí. E a gente tá preparando uma coisa aí, vamos ver, Pô, né? eu não tenho uma experiência boa com o Monte Roraima, velho. Mas depois eu conto, porque senão vai demorar demais. Não, não vai Eu tenho um contar, não. contato, viu? Hã? Eu tenho um contato. Não, eu tenho que malhar pra subir no negócio daquele. Olha aí, galera, Esfirra Mix aí, ó, detonando. Tu é doido, velho. Ei, sensacional. Não é porque é minha não, hein? Sensacional. Rocha aí, ó. Deixa eu ver se esse Experimenta. mostrar aqui na câmera direitinho. Aqui, assim. Meu irmão. A gente tá Isso é uma das melhores pros próximos Não, episódios pô, também, né? pelo amor de Deus, ó, vamos dar pra equipe ali também. pô. Sem dúvida nenhuma, amigo. Eu sou o cara que mais compra aqui essa equipe. Agora, vamos dividir Rocha igual aí. aqui. Pô, divide aí, ó. Ué, tu agora. divide com o Alan já. Começa aí, os trabalhos. Ei, Separa aqui, ó. Bizu aqui, ó. Vou ensinar. Esse molho aqui é sensacional. Vira esfirra 2.0. Show de Experimenta. bola. É molho de Tu quê? tira umas aí pra Molho ti, de Alan. alho. Então foi ele, Pura Davi, os espionagem melhores industrial, hein? Na minha... É que eu tô lembrando agora, Aham, assim, que mais tranquilo. marcou, então deve ter Sim. sido os melhores, né? Então é isso. Cara, pra mim, como eu talvez não, eu sou o que mais vivencio, né? Porque eu fico lá assistindo pra cortar e tenho que assistir de novo e tudo mais. Eu vejo, assim, a minha experiência daqui é que foi uma escada sempre
subindo em que sentido? Por exemplo, quando eu gravei com o Davi, que eu fui para casa e fiquei, caramba, a gente tem um podcast. Temos um episódio. Isso vai pro ar e tal, então, primeiro ponto. E aí, aí depois eu gravei com o Ian. Eu falei, agora a gente começou a sair da zona de conforto. Por quê? Agora o Davi já tá lá como co-host do lado e aí agora a gente já vai ter que chamar as pessoas. E o Ian foi um cara que a gente chamou no dia. Chegou o dia, a gente não tinha conversado com ninguém todos os dias, né? Eu também. Não, eu acho que teve um ou dois que a gente não chamou no dia, enfim. Mas o ponto é... Acho que o das meninas só, né? Da blogueira. Não, a Débora eu chamei no dia. Enfim. Mas o meu ponto é... Chamamos o Ian, só que o Ian ainda sentia assim, pô, eu tô muito em casa, né? Conheci o Ian e tal, então ele veio. Aí quando a gente chamou no terceiro episódio, foi o Igor. Já foi um pouco assim, saindo da zona de conforto, porque não tinha aquela coisa, vai lá com a gente, Igor, ele topou, achei legal. Então foi ganhando força, né? Aí veio os meninos, aí nessa até recuo um pouco, porque eu já me senti mais confortável, tipo assim, eu conheço eles, eu conheço a história. Aí veio a Dona Isabel, que pra mim foi tipo assim, o primeiro boom de desafio, porque eu falei assim... Se vocês forem assistir os episódios, eu entendo que talvez os melhores no sentido da troca foram os melhores porque eu conheci as histórias. Tanto que eu jogo pra ti. Tipo assim, Igor, e aquele negócio lá que tu me contou? Então já fica fácil. Eu não sabia nada sobre a Dona Isabel, assim. E tu tava travado. No detalhe. Eu tava nervoso, pô. Eu gravei o único que eu acho que eu fiquei errando aqui a introdução. Porque tem uma questão de um respeito tremendo. E ela vem como empresária, presidente, né, da indústria, tudo, com muita informação. Então eu te confesso que eu fiquei meio... Assim, caramba, não posso falar besteira aqui. Então, esse foi um primeiro grande boom. A gente falou isso aqui pra ela. Foi a primeira mulher que veio. Estavam cobrando isso da gente. Tipo, cadê as mulheres? Não tem mulher não, e tal. E ela veio. Aí, depois dela, veio... Já foi o Éder depois dela? Já foi o Éder depois dela. Isso. E aí, o Éder teve isso que vocês falaram, né? Assim, foi muito técnico. Ele não falou muito sobre ele. Eu já tinha uma admiração, porque lá no shopping, a gente sabe... O shopping sabe os números de quem está no shopping. E aí a gente mapeava isso, qual é a loja que mais vende por área e tudo mais e tal. Então eu via que o Éder era um cara assim, admirável. E aí quando ele topou, na verdade, porque a gente marcou umas 2, 3 vezes com ele, eu fiquei satisfeito de uma pessoa distante topar. Porque eu falei, isso aqui agora tá tomando forma. Porque se eu te chamar, tu vem. Sim. Tu vai falar, não, nem que eu vou lá para quebrar teu galho. Mas o Éder não tinha por que quebrar meu galho. E aí ele veio. Aí veio o Laércio. Conhecia, mas o Laércio trouxe um negócio legal que era assim, as pessoas não sabiam o tamanho do Laércio. Que ele tinha uma empresa, tipo, no Brasil, rodando já, entendeu? E olha que o episódio dele foi mais longo, eu fiquei com muito medo de não fluir, tipo assim, não vai ter engajamento. Porque ele contou 3 empresas, no detalhe e tal. Eu demorei, eu acho que de 3 a 4 dias pra terminar do ver. live. Mas sabe por que teve engajamento? Porque o podcast é sobre conteúdo. É sobre conteúdo, não é sobre algo vazio. Faz sentido, Se né? for vazio, aí beleza, não engaja. Mas por quem tá assistindo, porque quer aprender. Entendeu? Pois é. Então faz sentido ter engajado. Aí veio as meninas, e aí eu preciso lembrar, assim, que o primeiro boom, assim, impacto, que eu fiquei, caramba, olha como isso faz diferença pra gente. Foi ver que quando a gente traz alguém que tem uma comunidade, e esse assunto comunidade é legal, porque eu acho que hoje todo empreendedor, o segredo da vida do empreendedor acho que é esse, assim, a gente pode falar várias coisas, pegar vários livros, mas o que faz um cara bombar hoje é a comunidade. Ponto. Acho que isso aqui é a matriz de tudo, né? Depois começa a sair as coisas aí. E quando eu vi os meninos do banco, a primeira comunidade foi a tua. Tu foi o primeiro cara que a gente já dormiu com o episódio, eu postei, já dormi com o episódio bombado. Eu falei, caramba. Negócio de furar lá. E os meninos do bom foi pra um outro lado, entendeu? Que a gente tava testando, Então a gente testou muito. Tu subiu aqui, ó, os meninos subiram, os meninos bateram, no segundo dia eles tinham 200 views. Eu fiquei, caramba, a gente não tinha tido isso ainda, né? Quando veio as meninas, a Débora e a Damila, a gente já tinha expectativa, eu falei pra elas, cara, eu tenho um corte com a Débora que tá com quase 50 mil views. Todo dia o meu celular apita essa notificação. E o das meninas eu tinha um pouco de receio, que era assim, a galera vai dar uma prestigiada no sentido de que as meninas empreendem. Existem vários questionamentos sobre, né, formas de empreender e tudo mais. E o das meninas, talvez a gente só veja elas como alguém que presta serviço para o empreendedor, mas elas estão empreendendo também. Então vai bombar, porque elas são influenciadoras. Só que eu recebi muitos feedbacks positivos, assim, no sentido de que, foi legal vocês mostrarem a versão das meninas, né, o outro lado, como é que é e tudo mais. E foi bem leve, assim, a conversa delas. Eu achei que era um caso que tava faltando, assim, um pouco às vezes, sabe? E foi bom também porque, mais uma vez, parece que eu tô só rodando o mesmo disco, né? Tipo assim, eu aprendi, eu não sabia que era aquilo. Bolha, né? Também. Eu tinha medo das estratégias meninas ali. soarem assim, porque a Débora, por exemplo, ela é muito engraçada. E eu já vi cortes da Débora em outros podcasts. E eu lembro que no podcast que ela foi, em que eu vi pouco, ela foi a Débora engraçada lá.
Então, eu não queria que fosse a Débora engraçada aqui, só. Não, ela é naturalmente muito engraçada. Inclusive, daqui a pouco eu vou pra festa dela, né? Então, enfim. Ela é naturalmente, mas eu não queria que ela viesse aqui pra ser bem humorada. Eu queria que ela falasse, e aí, bicho, tu ganha quanto? Quem tá ganhando mais dinheiro junto contigo nisso daí? E ela foi lá e falou, Quando tu né? perguntou ainda agora pro Davi qual fruto que ele tinha colhido, e foi essa questão do pessoal enxergar ele aqui dentro, com elas foi isso, pô, essa quebra de preconceito. Então, tipo, a galera só assistiu o episódio delas aqui mesmo, eu falo a galera fora da bolha dela, porque era no Norteando, pô. Uhum. Sim. Porque a galera sabia o que ia ser tratado aqui. A galera sabia que as meninas não iam vir aqui pra, sei lá, fazer blogueiragem. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Não me entenda mal, mas a galera ficou curiosa porque, caramba, bicho, agora eu vou entender tecnicamente o que essas meninas fazem, pô. E, bicho, o cara que tiver uma visãozinha com a chave virada, ele vai tirar muita coisa daquele episódio também, velho. E a Carol ter vindo no lugar do Davi, eu acho que foi o que conseguiu até ajudar a Isso gente conseguir entender. Também foi um teste, que a gente vai testar essa modalidade de vir outros co-hosts, porque tem pessoas que vão ser convidadas que eu talvez não tenha a performance que essa pessoa tem, entendeu? Sinergia, né? Isso, então a gente vai testar isso de E várias também formas. entender o negócio, né? Porque ela É. a Carol entende o negócio das meninas. Eu acho que a Carol é a pessoa que mais investe em influenciador. A Carol, ela tem um grupo com eles. Eu descobri no Ela tem um grupo, tanto que, assim, podcast. no dia seguinte, que eu ia postar e marcar, ela me mostrou lá. Ela falou que, galera, dá uma prestigiada. Quando ela falou assim, eu vou mandar aqui no grupo. Quando ela mandou, ela começou a aparecer. Muito bom, parará, arará, arará. Então a galera foi. Uma galera que não tem ido nos outros episódios, por exemplo. Né? Até então eles não têm nos acompanhado, vamos dizer assim. Mas nesse dia a Carol levantou essa bola e foi. E aí, por fim, a gente entrevistou o França, que é um cara que, pô, ele conversa com a turma da Microsoft. pelo cargo dele, né? Porque ele é tipo assim, ele é um CTO do Norte. Então, o França, ele é o cara que mais se parece, então, lá com o perfil que a gente já vê nos outros podcasts, pelos números, tamanho, que ele... Só na aba do França tem 300 pessoas, só na dele. E eu acho que é só em um projeto, porque ele toca tecnologia e digital. E as histórias, né? Então, assim, foi importante pra gente trazer... Esse, eu diria assim, não é que eu não consigo, né? Acho que todos foram especiais de alguma forma, mas esse, assim, ele tem dado moral pra gente. Porque todos os outros 8 poderiam ter dado mais moral pra gente do que ele, que tá na bemol lá em Manaus. Ele veio atrás? Não, não veio atrás. Eu conheci o França no Sebrae, ele foi dar, tipo, uma aula pra gente lá um dia sobre a operação, como é que funciona. E aí, eu soube que eles estavam aqui recentemente. Uma pessoa do Sebrae levou pra conversar com a gente de novo e eu falei com a pessoa. É a Aline, inclusive. E eu falei, Aline, fala do Norteando aí. Pelo amor de Deus. Desse jeito, pelo amor de Deus, fala pro França dar um pulo lá com a gente. Aí eu pensei, mas eu aposto que ele vai dizer assim, cara, não vai dar não, a minha agenda e tal. E ele veio aqui, e a galera que tava com ele ficou lá embaixo, e ele falou assim, vai ser uns 40 minutos. E os caras não foram embora, ficaram esperando, e durou, e ele queria ficar mais, eu acho. Durou 1h30, eu acho, enfim. Gente boa, sério mesmo. Então, enfim, foi assim, esse é um episódio, né, quem chegou até aqui nesse momento, que ele ainda não... O França, ele é, entre todos, o que menos tem comunidade em Roraima. Ele mora em Manaus, né? Enfim, então... Mas esse é um episódio que eu vou até pensar em alguma forma para fazer ele engajar mais, porque eu acho que ele tem muita lição e ele trouxe muita questão de sabedoria. Tipo, ele falou do Monte Roraima, o que mudou no casamento dele. Sabe? Eu não vou dar spoiler aqui, mas para vocês verem que ele trouxe muita informação. Então, para mim, foi assim, uma escadinha. A minha história com o Monte Roraima tem a ver com casamento também. Mas eu acho assim que, no caso dele, eu acho que parece um pouco o caso da dona Isabel, porque, assim, querendo ou não, a gente que é mais novo, a gente tem a gente tem acompanhado outros podcasts, outros acessos a técnicas de venda, técnicas de marketing, técnicas de crescimento, de outras pessoas que já fizeram e deu certo. Cara, essa galera não tinha ninguém, meu amigo. Era dar certo ou dar errado. Não tinha não, eu quero começar a plantar arroz, qual é a técnica que tá rolando lá no Rio Grande do Sul. Não tinha Google. Não tem, boy. Agora que é o seguinte, se eu quiser colocar um dia desse eu mandei mensagem pro Alisson, falei, eu queria que tu fosse lá no Haka ver a experiência. Eu quero falar com o Papo tentar marcar uma experimental lá no Haka pra ver como é que tá, porque eu tô fazendo implantação lá. E a gente consegue, mas há 30 anos atrás, meu amigo. Hoje é fácil, né? Hoje ficou fácil. Não ficou fácil, assim, porque só quem... Complicado, bicho. Mas, assim,
Mas tem literatura. Tem literatura pra gente atrás, tem um curso pra gente pagar a G4, tem o Flávio Augusto pra fazer uma lá parada de imersão venda, pra tem tu uma viajar. imersão pra você fazer. Eu todo domingo eu faço uma imersão com o cara de Minas Gerais, pô. Todo domingo eu faço uma imersão com o cara de Minas Gerais. E é isso, entendeu? E assim, naquela época a imersão era o quê? Aí eu vou colocar esse arroz aqui e vou plantar Na na Barça. eu vou plantar na lua cheia pra ver o que vai acontecer. É isso. E perdi um ano. Um ano, entendeu? E assim, e não vou muito longe. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, meu pai tentou fazer uma piscicultura, fez uma piscicultura. Mas na primeira, perdeu tudo. Perdeu tudo. Por quê? Porque não sabia, entendeu? Não tinha acesso, não tinha literatura, não tinha nada. E hoje tem o Sebrae que ajuda, tem... Assim, a gente, querendo ou não, o Norteano está criando uma comunidade de empreendedores mais novos que podem estar se apoiando. E isso eu acho que é o principal legado Legal. desse podcast, eu acho que é isso. E assim, eu acho que é isso que toca mais. Tanto, acho que também te toca mais, tanto no caso do França, como no caso da Ana Isabel. Talvez, eu posso estar errado. Isso aí já tá acontecendo. A Fernanda fez um evento lá no Jambu Lounge só de network, mano. Eu não consegui na época que eu fui em Manaus, né? Foi até na época do episódio das meninas. E aí o Pablo foi, o Abidon foi, e ele falou, bicho, massa que o evento lá não foi aquele, tipo, alguém ditando alguma coisa, falando alguma coisa. Foi a galera mesmo conectar, né? Então eu falei, pô, já é uma iniciativa Lá interessante. foi convite? Lá foi convite meio... Quem quiser convidar aí agora, galera, tem um aqui, viu? Raca. Mas foi bem interessante. E, tipo assim, é uma coisa a se pensar, entendeu? Na verdade, assim, eu falei mais cedo, acho que fora da gravação, que eu gosto de soltar algumas ideias, parece às vezes meio bobo, porque eu tô dando ideia pros outros, mas para as pessoas entenderem que isso já estava no radar, né, de alguma forma. E na minha cabeça, só não sei se isso vai acontecer, também é um spoiler pro Davi, a gente não aprofundou nisso, até porque eu lembro quando a gente foi conversar sobre isso, parecia muito assim, cabelo, pera, pô, foca aqui, primeiro vamos fazer o que a gente tem que fazer, depois a gente pensa no futuro, porque eu já falei como negócio lá no começo e tal. Então, eu acho não sei se esse ano, mas o Norteando vira um evento desse tipo aí. Pô, acho massa. Porque eu acho que o Norteando, assim, quando eu pensava num slogan, é tipo de Roraima para Roraima. Aí quando a gente pensou norte, acho que agrega bastante, vir um cara de Manaus, por exemplo. Então ainda vai ter um evento onde a gente vai chamar vocês que vieram aqui com a gente para sentar lá e trocar em uma roda, em uma coisa meio nesse sentido. Podem aguardar sem dúvida nenhuma, só não sei se a gente consegue fazer nos próximos 3, 4 meses. Ou se começa o ano com esse projeto. Mas eu acho que assim como é bacana ouvir aqui durante uma hora, de repente eu vi Igor, traz um case, e aí tu escuta esse case, então já tô dando um spoiler aqui. Aguardem isso aí, isso vai acontecer. Show de bola. Legal? Cara, mas eu acho que o Igor falou que vai acontecer, porque é só botar pra acontecer, pô. É, pô, é só Porque que... às vezes a gente fica muito no vai acontecer, vai rolar, mas qual é o primeiro passo? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Achar o lugar? Achar o lugar. Se alguém quiser, ó, já chega no Alisson, ó, eu sei do meu lugar aqui, ó, para apoiar os novos empreendedores, a ter mais acesso e formar outros empreendedores. Esse é um passo legal. Então a gente começa a falar então sobre as expectativas, né? Tem mais um pouquinho aí sobre o que vocês curtiram, alguma coisa pontual que não foi aí. Vou pegar mais Na uma. primeira temporada. Ah, poxa. Uma coisa que eu gostei muito dessa temporada foi essa comida aqui no 10º episódio. E a gente recebeu muita proposta de comida, né? A gente recebeu mais proposta do Graças que... a Deus. A gente não conseguiu, foi nem se organizar pra... É. Pra Porque na hora receber. que o cara fala, pô, no próximo manda. Aí na correria, não sei o quê, chamava o convidado de última hora, é tudo culpa dele. E aí... o cara lembrava da comida e, pô, ia pedir de última hora pro cara, entendeu? É legal tá antes. Eu acho que a gente tem que ressaltar uma coisa que eu acho que vai ficar muito bom e tem potencial demais, que é o Qual é a Boa. O Qual é a Boa, velho, ele é muito, muito, muito... Ele tem um potencial gigante. E um propósito, né? E um propósito, pô. É isso que é doido. legal. O Qual é Boa não foi uma ideia minha, né? O Qual é Boa, ele é do Braincast, que é a galera do B9, do Brainstorm. Eles têm uma rede de podcasts e o Braincast, ele tinha esse Qual é Boa e era muito focado. Eu adorava, inclusive eles faziam essa parte, eu adorava porque eu descobri coisas que, sei lá, o Igor indicava um filme francês, eu não vejo filme francês, então ali eu vi a oportunidade, pô, se ele indica, deixa eu dar uma moral, e eu achava muita coisa boa. E aí aqui eu pensei pra gente, e logo tomou uma cara que ficou ainda melhor, que é quando tu recebeu, eu mando sim, né, ó, no final vai ter o Qual é Boa, aí eu coloco entre parênteses, é uma oportunidade pra indicar um negócio de um amigo teu ou de alguém que tu quer dar uma moral.
Então já deixou de ser o livro, como o outro que eu assisti era o livro, é uma peça, né? Porque os caras estão em São Paulo. Mas aqui teve, né? Teve Tomou esses também. 2 rumos, né? Mas a gente já, falando então sobre a segunda temporada, a gente vai ter um qual é a boa, pro cara dar uma dica do que ele tá lendo, né? Com relação, sei lá, empreendedorismo ou saúde que seja. O que ele assiste que pode somar. Mas a gente vai transformar num quadro a parte de indicar negócios, em especial comida, para virar um corte, para virar publicidade e para fazer um negócio que aconteceu com aquele... Mas vocês estão pensando Radical? agora, vocês estão pensando em vender ou estão pensando Vamos vender. mesmo? Vai Isso ser é vendido. Vai ser vendido. Vai ser tipo assim, por exemplo, porque tu já tem um negócio, né? Então, por exemplo, pode dar o spoiler já? Vai na fé. Vai ser assim, ó, um momento... Boutique gelada aqui, a boutique gelada vai pagar pra ti, tu quer comer o quê? Aí tu fala, eu quero comer esse Esfirra Mix. E aí a boutique já tá, então, englobada aí, sabe? Então vai ter essa... Isso aqui. O que eu descobri, né? Eu pensei assim, pô, tem uma ideia genial, cara. E vou vender a minha indicação, eu pensei. Vou vender, né? Será que eu faço isso? Aí fui conversar com o Davi, eu descobri que ele tá ganhando uns negócios. Eu acho que o Davi já tá vendendo. Rapaz. Aí eu falei, cara, eu me achando genial. O Davi, desde o primeiro, ele já tá vendendo. Brincadeira. Mas aí a gente vai transformar isso, porque o Holy Call, lá, que o Éder indicou, eu achei absurdo. Tanto que eu fiquei com vergonha. Eu fiquei assim, será que eu pergunto pro dono se ele mandou pra galera dele ir lá? Porque todo dia aparecia alguém e tal. E não, ele falou, Alisson, eu fui lá depois conhecer. Eu não pedi pra ninguém, não. A galera realmente foi. Então, assim, foi ali que eu percebi. Até eu fui lá. A gente tava com... Eu comi um de picanha Eu lá. não sei fui, que mas bom minha pra mulher caramba, foi. bicho. Aí eu A não gente- fui ainda, mas eu vou. Ó, a gente tava com o Qual é a Boa, tipo, com 2.000 views no Rios. 2.500. Aí o dele bateu 5.000. E é tudo orgânico. A gente ainda vamos fazer, mas a gente não faz tráfego de nada. A gente só posta lá na hora que dá e tal. Falei, cara, isso aqui é uma boa e tal. E aí foi legal, porque, pô, era o Éder que prestigiou ele gostou disso. E aí eu falei, isso aqui vai virar um... Aí vai virar um quadro É porque vocês estão pensando monetizado. no negócio, mas vocês acham que é o caminho fazer tráfego? Não sei. Tráfego ou vender? Tráfego. Tô falando de tráfego. É porque tu falou que vocês ainda Se é vão... tu quer saber se é o caminho pra gente fazer? ou se organicamente... Não, tem O que fazer negócio- tráfego, tem até que ter os porque o dois. próprio algoritmo te bloqueia uma hora. Falando Vai bater como- num teto. É. Falando como marqueteiro aqui, tem que ter uma coisa mais estratégica. Por exemplo, a gente bateu o primeiro vídeo que teve 1.000 views, 1.100 já, foi o das meninas. Né? Estourou pra caramba, faz total sentido que tenha sido delas. Mas a gente tem 350 seguidores, acho que agora. Desculpa, inscritos. Porque eu acho que esse é um negócio que é um desafio e isso é algo que eu tenho gostado bastante. Se a gente fosse pegar nossos perfis linkados à rede social, eu tô lá no Instagram. Eu até brinco, né, que o aniversário do Instagram é no mesmo dia do meu aniversário, então eu faço o postzinho lá, sempre associo e tal. Mas o Instagram não é uma mídia muito pra mim, não. Porque ele é muito curto prazo. Ele deixa as pessoas relativamente ansiosas, querem, né, pegar logo ali. Eu não sou um fã disso, eu sou um fã do YouTube mesmo. Mas o YouTube é lento. Pô, a gente tá com 350 pessoas. 40.000 pessoas já assistiram, sei lá. Mas aí as pessoas não se inscrevem. E quando eu percebo que eu não sou inscrito em vários canais que eu gosto de assistir. Então Porque vamos eu nunca já cliquei. aproveitar aqui, ó. Então, A galera que tá assistindo aí agora e não se inscreveu ainda, se É vacilão. Se não se inscrever, é vacilão. taca o dedo no like também. Pô, eu sempre quis falar isso. Então, assim, eu acho legal esse perfil e eu ia dizer isso, assim, tem sido um desafio o YouTube e eu nem tô preocupado. Eu não tô, por exemplo, assim, eu tenho um aplicativo aqui que é o Studio, né, YouTube, mas eu não tô como eu fico no Instagram. No Instagram eu fico, cara, será que a gente bate 5.000 views nesse? E vai ser hoje ou amanhã, porque se passar uma semana morreu. O YouTube não, é uma coisa mais construída e tal, tudo mais. Então esse tem sido um desafio bacana de viver ele, assim. E sabe? bicho, pra tu ver com as coisas... O qual é boa, né? Apesar de ser uma ideia de outro. Ele fez esse senso de comunidade, entendeu? Tipo assim, essa indicação no amigo foi um negócio orgânico, tá? Não teve... Não sei nem quem foi o primeiro que falou um negócio local aqui. E eu falei, acho que foi o Ian. O Ian falou, o Ian chefe falou, Jorge. chefe Jorge. aí eu fiquei naquela minha cabeça. Eu não falo mais nada. É só... Comida, né? Só indicando amigo, gente Sim. local, não sei o quê. Tipo assim, do França, eu falei lá do turismo, né? Aham. Do negócio e tal. E pra justamente isso, bicho. Aí tu cutuca o cara lá, pô, olha a gente aqui Sim. e tal. E começa a gerar, né? Tu vai pegando os seguidores de um, de outro e gerando esse senso pra todo mundo se ajudar e se conhecer. Sim. Eu acho que esse é o intuito. Bom, legal. Então, assim, a gente já tá desenhando a segunda temporada. Uma coisa que eu queria deixar nesse episódio, pra quem acompanha real a gente, porque eu acho que esse episódio não vai ser o episódio, talvez, dos mais... Pô, esse aqui não vão falar sobre empreendedorismo, então talvez fugir um pouco a linha. É que eu fiz uma lista em 2020 e ela dava 35 pessoas. A gente fez uma agora que bateu 49, eu acho. Que era tipo assim,
O Nel, o Igor, o João, a Maria, todo mundo parecia possível e tá todo mundo lá na lista. Tanto que agora as pessoas não me chamam mais. Oi, Watson, tô no supermercado, o cara passa aí, o episódio, o negócio lá tá legal, hein? Aí eu falo, tu já se inscreveu? É isso. Aí, na maioria das vezes, dependendo de quem eu conheço, eu falo, e tu tá na lista. E tá na lista mesmo. Só que não dá pra gente chamar. Eu, por mim, eu gravaria Não, esse bicho é doido. Todo dia. Não, ele fala assim, vamos gravar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eu falei, meu patrão, não puedo. Eu gravaria mais. Como eu vou pagar o Nel? Não dá, pois é. meu irmão. O Nel sabe como é que é a jaca lá. Eu gravaria mais porque, assim, eu já sei que o episódio com a Maria vai ser legal. Só que aí tem o João, né? Tem o Francisco e tal. Então a gente tá nessa pilha. Por exemplo, Nel, eu conheço a tua história lá. Né? Assim, até antes de saber que tu era envolvido no Haka, eu já era fã da Vivi. Eu sou fã da Vivi. Nunca mais troquei ideia com ela, mas quando eu vejo alguém que tá ali, tipo assim, essa pessoa ainda tá na aba de um negócio e ela decide ir lá e criar o dela, eu acho isso fantástico. Meu barbeiro tem essa história, né? Ele era o barbeiro da barbearia do shopping e do nada não, né? Enfim, um dia ele virou o dono do negócio, ele já tá contratando e tal, então eu gosto disso. Então, assim, pra gente é fácil botar nome na lista. Só que aí agora a gente vai começar a pensar também qual é a ordem, né? Como é que a gente coloca. A gente quer colocar, por exemplo, pode ir falando aqui, uma pessoa técnica. Isso. Então a gente quer ter um dia... Também. Nel conta a história do Haka, da vida dele, como é que ele conversou com a Vivi para empreender. E aí vem um cara Tu vem na terça, na quinta-feira vai vir um cara que vai falar sobre tributação. Que já é uma coisa bem mais instrutiva, bem mais curtinha, mais pontual. Então, vamos com essa ideia. Galera da saúde. Também. Nichos, né? Não só saúde, né? O liberal, Nutrição, né? Exatamente. sei lá, carnes, um exemplo, Uhum. crossfit, por aí. Aí crossfit vem no meu lugar aqui, tá? E aqui é academia. Então, tudo cabe, né? A gente tá nessa pilha. Então, assim, por que tu não veio ainda? Porque a gente olha para vários nomes e fica pensando... E no final tu vê que a gente tá chamando de última hora, porque... Vou trazer uma resposta que tu trouxe antes, né? Ele falou assim, quando é que eu vou ver o filho do seu João que vem de churrasquinho? Eu falei, Nel, na verdade, no começo tu vai ver os nossos amigos, pô. Porque eu não vou ligar, eu não conheço o menino ainda. Eu não conheço o fulano. Então, assim, guarda aí que na primeira temporada vai ser quem topar e quem for próximo, que a gente tiver o telefone e ligar. É uma MVP ao vivo. Exatamente, É isso. exatamente. Não tem o que fazer. Então tinha todos esses testes aí. Tu ia falar alguma coisa agora, hein? Não, eu ia só dar uma associada também que a gente vai trabalhar aqui já, isso conversando com os meus amigos, entendeu? A maioria deles são empreendedores também, querem participar, alguns deles são muito envergonhados, assim, para contar. E cara, como é que a gente monta uma estratégia para eles conseguirem desenvolver? E muitos deles falaram comigo sobre aquele negócio, esse mesmo objetivo do meu, apresentar melhor o produto, entendeu? Então a gente vai trazer episódios para a pessoa instruir no que ela tá fazendo. Pô, talvez o meu produto ou o meu serviço te agregue, entendeu? E o cara vai vir aqui explicar, não só contar a história. E com a linguagem, pô, que a galera vai entender. Mais Que de é o boa. principal, é de boa, é tentar explicar as coisas, enfim. E tem casos que não tem jeito, pô. Aquela tua publicação que foi feita tráfego, vai chegar na pessoa, mas não vai bater direito, porque a pessoa não vai conseguir entender. Essa história, imagina, o Davi falou. Como é que o Davi vai se conectar com uma pessoa que quer construir uma casa, que quer gastar 500 mil, 400 mil, sei lá quanto? Com o Davi vai olhar para ele e falar assim, esse cabelo lourinho dele é o que basta. Cara, como é que vai, assim? Tem negócios que a venda não tem como ser na emoção. Uhum. Não tem como ser na emoção. E aí era uma coisa que eu ia falar sobre essa relação YouTube e Instagram, né? Uhum. Que você falou que você não curte muito o Instagram porque você acha que lá as coisas são muito rápidas. E eu acho que é por isso que eu acho que o Instagram é massa para vender. Porque venda tem que ter o pingo da emoção. O cara faz a venda ali na emoção e às vezes se tu perde aquele momento que o cara tá lá no Haka, por exemplo. Na hora que o cara tá morto, a venda tem que ser feita naquele momento. Porque se o cara for para casa, ele começa a pensar, pô, mas e se eu for para tal lugar, e se eu for para tal lugar? E talvez assim, esse seja o problema. E a outra coisa que eu queria já te adiantar é que, pô, é muito massa essa questão desse conteúdo, desse ensino, mas também tem que perder um pouco a neura porque essas coisas vão ser mais, entre aspas, chatas. A pessoa que vai consumir é aquela pessoa que quer, de fato, evoluir. Então, assim... Ela que vira o fã, né? Isso, e ela vai virar o fã. Então, pode ser que não engaje, mas se agora ter 350, jogou um de tributação, foi para 400, foi 50 pessoas que entraram na tua comunidade.
não pode também falar, pô, mas eu tô demorando e tal, porque aí... Pra gente é fácil, quem a gente tá de fora falar, mas eu concordo 100% com o Nel. Eu acho que tem que pensar como negócio também, mas tem que ter cuidado, ter cautela pra tentar... Não ficar só... Eu tenho um case até do Haka, que depois eu vou falar o nome da pessoa fora pra tu, que que eu entendo que todos os nichos do CrossFit, eles meio que criam uma comunidade, né? Digamos assim. É isso. Esse é o time, né? DNA, né? É o time. DNA CrossFit, É um né? time, é um DNA do CrossFit? Assim, o CrossFit ele é baseado numa metodologia que é alimentação saudável, relacionamento humano e exercício físico. Então, se relacionar faz parte. Por exemplo, eu não digo que o Haka é uma academia de exercício físico, porque tem várias. Você vai na praça, você corre, isso é sua. O Haka é uma academia de relacionamento humano. Pronto, era aí onde eu ia chegar. Eu conheço uma pessoa que ela tinha problemas com depressão. Cara, era uma pessoa extremamente introvertida e que era bem difícil de relacionamento, tinha problemas de saúde, sedentária, enfim. E nem era, tipo, obesa, nada disso. E ela passou a ir lá no Haka. E eu nem te conhecia, tá? Eu vou querer saber o nome, hein? Eu vou te falar depois, eu vou te Top. falar o nome. Eu só não vou falar o nome dela aqui porque eu não sei se ela gostaria Já de sei ser que é mulher, citada. já tá entregando. Então, assim, e ela, cara, mudou da água pro vinho. Não é a Francisca? Saudável, não é não. Amor, não é a Francisca. Não tem Francisca. não tem Francisca no Haka. Mas, enfim, então é uma pessoa que, pô, mudou, tá muito mais saudável, de relacionamento, tá 100%, enfim. E você vê isso na cara dela. Então, é um lugar que a gente vê que essa questão da comunidade, de fato, a essência, bicho, vale muito a pena. Então, olhar pro negócio é 100%, mas também olhar para essa parte... É aquele papo dos 1000 fãs fiéis. E eu concordo com o Davi aqui. Os nossos primeiros 1000 fãs fiéis, eu acho que eles vão gostar mais do conteúdo ali mais chatão. Os fãs Mais fiéis. pragmático, né? Sim. Uhum. Entendeu? Por exemplo, quando eu percebi que ia ser... Vamos rasgar, né? Uhum. Quando eu percebi que ia ser, tipo, a Débora e a Damila, Uhum. eu falei, pô, não vou assistir isso. Tu Esse, sabia né? que o pessoal do escritório assistiu mais os dela do que o próprio nosso? Pois Quando eu cheguei de história, tava todo E mundo aí, vendo tipo da assim, menina. eu Tu falei, acredita? pô, É um bando de fofoqueiro, né? Eu falei, pô, vai fugir, pô, o cabelo agora ele quis estourar. E assim, eu queria até pedir desculpa pras meninas. Queria pedir desculpa pras duas. E não só pra ela, pra todas que elas estavam representando. Pô, a gente descobriu um negócio ali, entendeu? E assim, volta a história do acesso, né? E assim, ó, só pra voltar a falar sobre esse negócio do Haka, é ruim que ele não pode falar o nome. Porque se ele falasse o nome da pessoa, eu ia contar a história de vida dela. Não, mas aí é... Eu tenho certeza- Porque eu tenho certeza. eu sei o nome de todos os meus alunos. E não é 10, 20. Eu não só sei o nome, como eu sei a história de todos. Porque eu preciso me conectar. Porque se não tem conexão, não tem comunidade. Esse é o ponto. Essa é verdade, meu filho. Mas um negócio, Igor, essa questão de misturar essa parte sentimental com... Isso, querendo ou não, né? Um objetivo, um sonho, com uma parte de negócio. Por que tem que ter? Na minha visão, tá? O vender dentro disso faz parte. Qual forma a gente vai vender? A gente vai tentar ser o mais simples possível. Como sempre foi. Bem natural para não perder esse clima. Mas precisa disso como qualquer negócio precisa. Sim. Isso aqui não é uma ONG. Então, o que acontece? Vai acontecer o quê? Se a gente continuasse nesse mesmo ritmo. Esse aqui é o primeiro MVP, tem excitação, tem energia, tem eu largando lá coisas importantes para vir aqui. O cabelo também, todo mundo, Roberinho também, fica sentado ali, bicho. Então, acredito que ele tá largando alguma coisa. Só que isso, com o tempo, ele vai se esvarecendo, sabe? Ele vai caindo, se não tiver uma meta, se não tiver um propósito, se não E o tiver um retorno? porquê. E o retorno. Por que o retorno? É igual o Bruno Perini fala, né? O dinheiro é o reconhecimento mais sincero. Então, a partir do momento que a gente tentar alguma coisa e alguém pagar a gente, no nosso subconsciente a gente sabe que tá fazendo alguma coisa de valor. Porque quando a pessoa te paga, ela transfere tempo pra ti. O dinheiro é uma relação de tempo. E aí tu acaba entendendo isso. E fala, opa, o que eu tô fazendo gera valor. Então vamos continuar, vamos melhorar, vamos investir. Vai nascer concorrentes, entendeu? Eu vi que o pessoal tá fazendo um outro já. E o que eles estão fazendo, a gente já tá assim, porque a concorrência gera excelência, como os teus concorrentes. É isso. Então, por isso que a gente já tá na segunda temporada aqui. Meu irmão, a gente sentou, é assim, assado. E por que tem temporada? Isso é uma coisa importante. Porque, minha gente, aí isso eu já aprendi lá no PET. Eu me lasquei muito, né? Saí abrindo negócio um atrás do outro e vai aprendendo no meio até hoje, assim, tá? E não. Mas eu vi, se eu pudesse começar uma coisa e eu pudesse... Calma aí. Olha pra trás, olha pro lado, não só pra frente. Aí, beleza, agora vai. E tu dá um segundo passo estratégico,
apesar de tu demorar um pouquinho aqui tu anda muito mais rápido, entendeu? E é isso que eu falei pros meninos do podcast. Eu falei, por isso vamos fazer em temporada. Vamos fazer uma, porque a gente para rapidinho ali no meio, melhora teus 3 pontos, faz a segunda e o pessoal vai gostar, porque vão ver a gente evoluindo. Mas Entendeu? o primeiro tinha que ser assim. É o que, Claro. é o que o Davi, de 18 anos atrás, falava pro Davi de hoje. Eu lembro que ele falou isso no episódio. Ele falou um negócio que eu vou postar o corte, porque tem tudo a ver com a minha área, que eu acho que é incrível, que é o Davi falou o seguinte, eu olharia para vendas, ó, agora veio direitinho. Né? Então, uma realização que eu tenho também, que tem a ver com essa conversa aqui, é que eu acho que uma coisa que, aí é uma fala meio pessoal, né, enfim, uma exposição e tal, me empaca ainda como profissional, e até como empreendedor também, que eu não curto tanto aquele feito é melhor do que perfeito. Eu acho, inclusive, o marketing digital, quando surgiu, ou vou colocar o digital, né, porque existem outras vertentes digitais, eu acho que a galera abraçou um pouco isso para ficar fazendo qualquer coisa, sabe? Então, tu pega essa fala de feito é melhor do que perfeito, aí tu vai de qualquer jeito, e aí às vezes tu se sente confortável por isso. Não, porque feito é melhor que perfeito, melhor que pelo menos eu estou fazendo. Recentemente eu estava numa conversa, e uma pessoa próxima a mim estava explicando que outra pessoa estava, tipo, me analisando, e ela estava, tipo, questionando, cadê o Alisson como curso? O Alisson é o cara que assiste o G4 lá, ele é bom e tal, cadê o curso dele? Aí eu fiquei pensando, cara, é porque essa pessoa já deve ter ali um curso, a pessoa que tem um curso, ela tá lá já fazendo o negócio dela, mas eu não funciono assim. Eu espero que quando eu criar um curso, ele seja a longo prazo. Eu tenho medo de queimar largada. Então, assim, essa cara que tá fazendo é uma cara que eu faço para mim. Não acho que eu estou na linha correta. E o podcast quebrou um pouco isso em mim. Porque ainda que o estúdio a gente já tenha começado com uma Ferrari, porque o nosso estúdio aqui é uma Ferrari, graças ao Roberinho, a gente tá indo no feito mesmo. Não tá muito no perfeito, não. Mas é porque, assim, eu escutei em algum lugar, não lembro aonde, se você esperou o seu negócio ficar perfeito pra você lançar, você perdeu tempo. Alguém já lançou primeiro que você. Exatamente, eu já vi essa também. Não tem como. Então, assim, isso tem sido um aprendizado aqui pra mim também, sabe lidar com isso. Com saber que vai ter que fazer mesmo, aí faz uma pausa na temporada. Um exemplo disso é que a cada conversa que a gente tem no off, a gente tem milhares de insights que a gente tem que tirar do papel e tem que... Inclusive, esses dias Os a gente estava últimos, falando, os últimos a gente vai então, render bastante. tem que sentar e tirar isso do papel, porque não pode perder tempo, véio, não pode de forma alguma mesmo. E a mentoria do Caíto foi um negócio que me deu um start com aquela ideia que eu falei lá de aplicar lá no nosso supermercado, e nós vamos fazer. Legal. Porque ele Tu falou acredita que eu também tô fazendo o negócio? Eu tô incorporando o pessoal de marketing lá. Que susto, pô. Não, eu eu achei que tu tava construindo a minha ideia em outro supermercado. Não, eu tô falando que a mentoria foi um desmaia. negócio muito Foi forte. positivo. Mas continua aí. Você é o perigo, medo da concorrência, é? Hã? Não pode ter medo não, moço. Não é medo, pô, tá doido. Pra cima. Não, deixa eu, Igor. Deixa eu terminar de falar. É respeito, pô. Aí, termina. Não, era isso, pô. Ah, É tá. só isso, é Show isso de mesmo. bola. E isso aí, lembra que a gente já conversava sobre isso aí, né? Tu tá falando sobre a parte de incorporar o time, né? É isso. Esse aí eu achei legal uma questão que o marido foi lá falar comigo, porque o marido, uma semana antes, ele falou, como é que eu arrumo aqui, isso aqui, isso aqui? E aí eu dei uma resposta pra ele e o Caíto te deu a resposta. Aí ele foi lá comigo e falou, parabéns, você tá alinhado com esse cara aí. Eu falei, bom, vamos lá então. Já foi quanto tempo aí? Só pra gente saber. 1 hora? Top. Mas caramba, 1h10, achei. Meu Deus. Comecei a Foi marcar rápido, um tempo ó. depois Tá e eu não vendo sabia como é quanto que é, tempo. bicho? Mas não ia ser 45 minutos? Bom, então assim, pra gente caminhar pra uma linha final aí, queria que vocês dessem instruções pra gente, vocês como ouvintes. Eu quero lembrar nesse momento aqui, porque eu tenho certeza de uma pessoa que tá nesse momento assistindo, que é a Jaqueline Rebeca. Eu acho que ela disputa o segundo lugar contigo, Igor. Basta ver que eu abri aqui nos comentários, e ela sempre aparece. E aí um dia ela mandou assim pra mim, cadê o episódio? Eu e meu pai estamos esperando. Ela me pegou, né? Falou que assiste com o pai, eu também assisto aí com meu pai. Então ela, eu e meu pai, a gente tá esperando sair o episódio. Eu falei, caramba, tem alguém que tá cobrando. Já tem umas pessoas que cobram, né? A Brisa já me cobrou. Eu te cobrei também. Já me cobrou. Ei, meu irmão, cadê o episódio? Eu fiquei, não tô trabalhando pra ti agora, cara. Você tá nem me pagando. Mas enfim, queria lembrar aqui, mandar um beijo, então, pra Jaqueline, Rebeca, que ela tá sempre comentando e tal, então não posso esquecer. Vocês que representam ela aqui hoje, outra turma, o que vocês esperam, então, aí para uma segunda temporada? E o que vocês instruem a gente a fazer? Eu acho que eu já até comecei, né? Acho que uma coisa que ia ser legal, assim, era ter aquela constância de o lançamento ser sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Eu sei que isso é complicado, mas como o próprio Davi falou, o pause para ajeitar
às vezes dá certo, então seria isso. Legal. E a outra coisa que eu acho que é mais complicado, que mais complicado que isso era se a gente soubesse, no primeiro dia da segunda temporada, Quem vai ser? quem vai ser, todos que vão ser. Porque eu acho que isso gera engajamento. Isso já tem nos podcasts grandes, que eles Isso. botam a agenda da semana. Tipo, gera engajamento. Aí, nego fica esperando e tal. Eu quero ver, por exemplo, eu quero ver o episódio do Perim, por exemplo. Do Perim, né? É um exemplo. Eu quero ver, é o 7º. E aí, assim, às vezes até tu consegue ver como tá aquecido cada episódio, se tu lança, ainda que não seja na ordem, tu vê o tanto que tá aquecido e tu decide, pô, eu vou botar o do Perim lá no final. Porque todo mundo quer ver. Então a galera vai ter que... Vou contar uma historinha aqui. Solta a agenda e não necessariamente... Bota as datas? Ou então Bota coloca datas. só quem vai ser, por exemplo. Gente Legal. aqui já tá confirmado. E aí tu vai sentindo e tu pode ficar aqui, ó. Se tá pronto, tu fica. Esse aqui vai primeiro, Legal. segundo. Legal. Seria aí. Acho que são Top. duas Massa. ideias Top, minhas. né? aí. Não, vou Valeu, deixar ele não, falar, valeu. mas eu vou te dizer o que eu penso sobre esse ponto aí. Eu acho que tu não gosta, já falou que não gosta muito disso, mas então vai pro Davi. O trabalho no Instagram eu acho que tem que ser melhorado. Não, deixa eu te falar um parênteses sobre isso aí, porque pode pegar mal, né? Como é que eu não gosto do Instagram se eu trabalho com marketing? Eu digo que o meu perfil aí é o Arlisson, por exemplo. Ah, Por tá. exemplo, eu tenho dificuldade de criar conteúdo, porque eu vejo que tem que ser logo, que tem que ser ágil e tal. Então, o meu perfil, né? O meu lado profissional, eu ali influenciando, não roda tanto, porque eu não gosto dessa pressão que ele tem. Mas para vocês que pensam negócio e tudo mais, eu jamais diria, não, o melhor é o YouTube. É esse ponto aí, só para esclarecer. O Instagram tem que melhorar, pode continuar. E bait, mano. Criar mais corte com bait ali Legal. pra dar mais visibilidade. Isso aí é algo que também chega bastante organicamente nas pessoas. Legal. Enfim. Uma estratégia que o Igor usa lá, ele traz mais pessoalidade, né? Eles tirando eles fizeram um da cerveja e Eu tal. vi. E eu acho que a gente pode fazer isso Os também. make-offs, pô. É. A Porque gente tá senão meio fica sério, muito né? corte. Eu posso falar um isso. negócio no Instagram que eu faço, que eu fechei muito plano nesses últimos dias. Ah, Quem segue o Instagram do Haka, eu mando uma mensagenzinha pronta. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Haka CrossFit. Seu atendimento começa agora. cara, A quantidade de pessoas que mandam um número e fazem aula experimental e eu fecho o plano porque eu mando uma mensagem pronta. É isso. Ei, é coisa simples, pô. eu acho que a gente vai precisar, na segunda temporada talvez já, contratar alguém pra cuidar disso aí, porque parece que não, mas é um pouco chatinho. Você tem Sim, que parar lá pra cortar, legendar e tudo mais, é um trabalhinho chato, e aí se a gente quiser acelerar, vai ter que, talvez fique essa ideia. Também tem outra que agora a gente tá tendo insight, né? Tá fazendo Pronto. brainstorm. Mas vamos dizer que a gente tá na agenda, né? Vai entrevistar o cara. Por que a gente não faz a preparação indo no negócio dele e filmando um pouco antes? Massa. Bem normal. Legal, Só dando um rolê lá e Massa. conversando com a galera e já ajuda Massa. a divulgar Legal. o negócio do cara também, né? De uma forma Humaniza orgânica. também um pouco mais. É né? isso aí. A próxima temporada, Nel, ela já vai ter a galera certa praticamente. Hoje eu listei uns nomes lá, vou mandar pra vocês, que a gente já falou sobre eles. e Eu tem- só sei um que eu tenho certeza que vai estar lá. Beleza, cala tua boca aí. Mas então, assim, a segunda temporada vai ser 10 episódios e já existem 8 nomes que estão lá. Existem 2 espaços que a gente está entendendo como é que a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, né? Obviamente que pode surgir vagas nessa nossa ideia, porque os 8 nomes nem sequer sabem ainda. Acho que tem 2 ou 3 que sabem que vão vir. Então a gente pode tomar uns nomes por conta de agenda. Por exemplo, um que já sabe que vai vir é o Vinícius, e deve talvez vir com a Luana, que é da BV Pisos e Revestimento, né? O Vinícius, a gente já conversou umas 2 vezes, mas ele viaja bastante, já não bateu. Então até agora não rolou por isso. Então, o que eu ia dizer é que a gente já vai saber, mas ainda tenho dúvidas, eu estou expondo isso aqui, se a gente dá o spoiler é bom, o quanto é bom e o quanto não é. A gente já entregar essa informação. Eu tenho dúvidas. Tem até pelo quesito... Vamos lá, vamos ter transparência aqui. Por hora, tu ainda pode me mandar mensagem e falar assim, ô, Cabelo, me chama lá pra segunda. Tu ainda pode mandar, mas se eu mandar os 10 lá, tu não me manda. Mas peraí. Assim, o fato de tu colocar a janela é interessante. O ruim é que tu já falou que vai ser 10, né? Então, se tu bota 10... Agora, por exemplo, eu assisti o episódio do Semi-Exato no Podpah e o cara falou que comprou aquilo, pô. Ele pagou pra tava lá. Então, isso pode... Então a gente vai... Então, por exemplo, ele pagou. Então, vamos lá. Tá aquecido. Os amigos estão aqui, a gente tá aquecendo, alguém quer vir de boa e tal. Mas, pô, eu te mandei uma mensagem assim que saiu primeiro, eu falei, Cabelo, como é que faz pra eu ir? Eu acabei de mudar toda a parte de marketing, de identidade visual do Haka. É outro Haka. Legal. Como é que eu faço pra eu ir?
Então, assim, tem que ter essa oportunidade. Porque, assim, se isso é um negócio, isso é um canal, os parceiros Vai ter que ter. vão entender que eles vão estar aqui para deixar o negócio maior e eles vão ter uma visibilidade. Sim. O Davi BTB colocou grana aqui e teve retorno. Sim. Perfeito. Então, alguém vai falar bem assim, ó, não, eu quero ir lá, porque lá eu vou ter visibilidade. Vou dar um exemplo bem prático aqui, talvez. A gente conhece o Peu aqui. Uhum. Ele tem um escritório de contabilidade. Uhum. Ele foi essa semana no E, outro a podcast. gente tá aqui no podcast que tá falando sobre negócio e empreendedorismo. Por que não ele fala assim, Cabelo, quanto é para eu estar aí? Para eu falar um pouco da história. História que é uma história, pô, o pai dele é um dos primeiros de Roraima. Acho que ele é o primeiro. Ele é o primeiro alguma coisa daqui de Roraima. Pô, O Peu foi o primeiro contador lá do PET. Ajudou a gente Eu acho que lá. O pai dele Olha. foi o primeiro professor de contabilidade, eu acho, daqui. entendeu? Então, assim, tem que ter as pessoas, esses parceiros e tal, que no começo vão estar vindo porque tem que vir mesmo e não vai estar te pagando. Mas tem que ter a janela. Não, a cada 3, ou a cada 4, ou a cada 2, ou um vem. E assim, tu não precisa colocar a data. Mas assim, joga lá. E aí, por exemplo, tu botou o Vitor Perim. Aí o Brademir vai falar, pô, não perder espaço pra ele não. Eu tenho que estar lá também. Cabelo. Tem um fax, vai acontecer. Cabelo, pô. Eu acho Como é que que eu isso vai faço pra estar aí? Isso, assim, o Davi falou um negócio que eu gosto muito, e é bacana ouvir isso de parceiro, assim, né? Ele tá aqui do lado e falou um negócio que chega ao osso, assim, que maravilha isso. Ele falou assim, meu negócio é testar. Então, basta pensar que, assim, testes não faltarão. E eu acho não, hoje a gente já tem quem compraria um episódio. Na verdade, a gente já tem alguns nomes que comprariam um episódio. Já tem preço? Já tem um preço desenhado pra gente oferecer. Já tem essa conta feita. A gente só tá entendendo o seguinte, porque a gente tem que ser bem honesto aqui. Vocês têm que estudar. Isso A aí, gente, porque a gente isso não aí- pode perder o orgânico, a gente não vai fazer isso. Então, Ele é o que tem mais valor pra gente agora. é muito perigoso quando você vende. Uhum. Eu tô falando disso aqui, é bem perigoso quando você vende. Porque o cara que tá comprando, Ele pode, quer ele resultado. pode exigir. Sim. Então é isso. Não, mas aí, assim, a gente pensaria contrato e tal, mas a nossa ideia é não vendemos... Não, essa ideia não aconteceu, não foi firmada. Primeiro, porque era o nosso primeiro teste aqui. Segundo, para finalizar esse papo, porque é tudo muito orgânico ainda. Então, ninguém fica forçando ainda nada aqui, entendeu? Mas foi por isso que eu te perguntei se ele te procurou o da bemol. Ah, Foi a minha primeira pergunta. Ele Ele te procurou porque na hora eu falei, pô, os meninos agora estão começando a botar o dinheiro para poder... Porque assim, Igor, assim... Eu sabia que ele não tinha procurado porque eu tinha um spoiler de uma outra entrevista muito grande que poderia ter acontecido e não aconteceu por um simples detalhe ético. Então eu sabia que ele não tinha procurado. Então eu tinha essa informação privilegiada, entendeu? E assim, ó, é óbvio que o orgânico ele tem que girar. É óbvio que tem que ser natural. Mas o cara que compra um outdoor na Brigadeiro Eduardo Gomes, ele sabe o que vai passar ali. Ele não pode esperar, por exemplo, que o cara que mora no Arraial do Sol vá ver esse outdoor lá. Não, É a mesma coisa aqui, entendeu? É nesse sentido. Não tem como o cara falar assim, eu vou comprar lá no Norteando porque eu quero vender 50 mil. É posicionamento de marca. Então, pô, aqui é um episódio de negócio aonde eu vou posicionar minha marca. Pô, se no episódio de negócio, eu tenho que falar que o meu negócio é top. Ó, vou te dar Foi isso que eu aprendi das meninas. De verdade. E eu Não, sinto- eu também, isso aí. Elas falaram isso, eu falei, caraca, é verdade e tal. É massa. E eu acho que o pessoal teve agora um gostinho antes do Dyson do que é uma conversa de amigos empreendedores, entendeu? Quando entra Sim. no meio e tal. E esse eu acho que é o objetivo do Norte. Vocês estão ouvindo a gente aqui. Sim. Mas mais pra frente, vocês vão estar participando disso Sem aqui. dúvida. Ou com um amigo de vocês, ou coisa. E tu saber se portar, que é leveza, ajuda nos problemas e tentar tomar um norte, né? Um rumo. Porque Sim. dúvida só é o que eu tenho aqui. Ó, essa semana um empresário daqui me mandou um áudio de 5 minutos. Já nem Podcast, escuto, já nem podcast. escuto. Eu já, não, assim, ele mandou num dia e eu escutei no outro, né? Tem que também, meu celular, essa semana, Mas esse aí é normal, pode ser de 1 segundo tu escuta no outro dia. por motivos profissionais aqui, Como habla. o meu celular essa semana tá cheio de mensagem, né? Enfim, E aí, nesses 5 minutos ele me explicou o seguinte, ele vai levar o negócio dele para fora do Brasil, Porra. né? Tá levando o negócio fora do Brasil. Lá fora do Brasil, porque eu também não vou dar informação do cara, lá fora do Brasil, pediram documentos
informações. Já sei pra onde Eu também vai. acho que já E sei aí ele pra onde fa- vai. E aí ele falou, cara, me leva pro Norteando. Como é que eu faço pra eu ir? Eu fiz Entendeu? uma mentoria sobre negócio de levar negócio pra fora do país também. Primeira coisa que o cara falou, tu já apareceu em alguma mídia? Entendeu? TV, podcast, internet. E aí ele falou assim, e eu fiquei, putz, ó, já somos um canal que pode gerar esse tipo de, né? Então, assim, a gente vai chegar nesse ponto aí. A real é que, assim, a gente ainda vai pra segunda, eu não quero parecer muito ansioso, mas é na terceira que eu acho que a gente já vai estar com os testes pra injetar, entendeu? A gente não pode injetar em nada, né? Se a gente for pensar ali o growth, a gente ainda tá numa fase ali de testes ainda. Na hora da terceira temporada, a gente já vai saber se deu certo com o Neo, com a academia, a gente vai trocar essas ideias ainda aí, né? Fechou. Bom, E eu espero que o pessoal do Haka engaje, que é pra eu ser chamado aí de novo, viu? Pra falar fazer só essa sobre chamada Haka. aí, fazer essa chamada aí. Bom, eu queria, então, assim, a gente tá dentro do tempo, quase saindo dele aqui. Minha ideia aqui é que vocês fizessem umas perguntas pra gente aí, nada tão ensaiado. Vocês vão ser durante 10 minutos? Pô, tô comendo. Não, eu posso começar então, já que 10 o Léo tá minutos comendo. é a resenha. Vou te dar aí... vai lá, seja o host por um Tá. momento. Gente, seguinte. Eu vim do futebol. E no futebol, o que faz o cara se mover ali pra todo dia estar treinando, enfim, estar jogando, é aquele friozinho na barriga. E eu sei que o Alisson, mais que o Davi, é mais preparado pra falar e pra... Mas assim, todos os episódios dão esse friozinho ainda. E vocês acham que em algum momento isso vai passar? Bicho. Dão porque a maioria das pessoas que estão... Não dá, quer dizer, porque a maioria das pessoas que está aqui, eu chego totalmente, assim, não conheço muita pessoa. E eu tenho muito uma filosofia de olhar para a pessoa e tratar ela como uma pessoa, entendeu? Porque teve uma época que eu olhava, eu sei quem é esse cara, isso me gerava um medo desnecessário. Então, a partir desse momento que eu entendi que pessoas são pessoas e que ela trata normal, isso não gera. O que gera o frio na barriga é não conseguir extrair a emoção do cara. Eu fico aqui agoniado, pensando na pergunta assim, bicho, onde eu vou tirar o ouro dele sem ofender, sem machucar, sem eu estar falando besteira, que eu sou campeão, e tirar isso. É aí que eu acho que mora o meu frio, porque é igual do jogador. Que eu tô tentando aqui o tempo todo fazer esse negócio explodir igual um jogador, né? Ficar famoso, ficar não sei o que, não sei o que. E aí eu fico olhando e fico pensando aqui um monte de coisa. E aí mora o meu frio. Não com a pessoa. Eu não tenho medo de gente, entendeu? De pessoas. Nunca tive, falo com qualquer pessoa de qualquer jeito. Esse medo eu não tenho. Cara, o meu frio tem a ver com o tamanho do projeto que eu espero. Eu não consigo mais ver a data que não vai ter mais um episódio de Norteando por semana. A não sei, sei lá, a gente vai viajar, adoeceu e, pô, não rolou gravar. Né? Eu já tô convidando o Igor aqui pra me substituir, que eu vou viajar 3 vezes daqui pra frente. E, né, eu esse assumo a mês bronca eu já na obra viajo. aí. Eu já viajo essa semana, por exemplo, né? Não, vai se lascar na obra lá, eu vou dar viagem, vou nem atender o telefone. E tá bem fácil lá, né? Tá tranquilo. Então, o fato de saber que isso aqui tem um destino, né? E que eu já começo a imaginar como é que ele é, me deixa com frio no sentido de que eu falo, cara, a gente tá mais perto dele, né? Mais um passo. E aí vão vindo pessoas e sempre tem um pouco de... Por exemplo, quando o Neo vier, e ele vai vir, eu vou ficar confortável de saber quem ele é e o negócio dele. Isso já vai me dar uma leveza. Mas ainda vou ficar tipo assim, caramba, o que vão achar desse episódio? Será que esse sumou, a gente testou certo e tal? Então, eu ainda sinto esse frio de pensar que, pô, eu tô dando mais um passo. Eu acho que é assim, é numa proporção extremamente distante, mas daqui a pouco tu vai abrir uma unidade nova. Né? Aqui a gente abre minis unidades toda semana. Então, o que tá dando essa unidade? Por exemplo, eu tô razoavelmente entristecido porque o D-bemol ainda não emplacou. E eu acho que ele foi muito bom. E eu tô pensando, cara, o que eu faço? Será que eu já faço tráfego agora para esse episódio ser mais visto? Porque ele merece ser mais visto. Então eu já senti esse friozinho, né? No de hoje já tava mais tranquilo, então episódio a episódio a gente vai sentir alguma coisa assim. Boa pergunta. Neo. Dá pra ser apresentador. Eu tenho, às vezes, medo, né? Quando abro o microfone pra falar. Porque, assim, assim como quando são pessoas desconhecidas, vocês ficam mais à vontade, isso também dá uma liberdade, por exemplo, pra eu tentar acessar vocês de alguma forma que vai, talvez, emocionar vocês. Por exemplo, o Norteando, ele é um projeto fantástico. E aí, às vezes, eu vou ser sempre sincero aqui. Sim. Às vezes eu não consigo, no início,
talvez eu não conseguisse perceber em ti, mais em ti, se tu acreditava que esse projeto ia dar certo. E eu vou te falar por quê. Quem te acompanha, uma vez eu te encontrei na frente da Hering, tava você, seu pai, sua mãe e sua irmã. Legal. Não, sua irmã não tava. E eu tava falando sobre você Legal. e sua mãe falando sobre a sua irmã. E eu falei, eu falei pra tua mãe e pro teu pai que tu era uma das 2 pessoas em Boa Vista que eu consumia o conteúdo todos os dias. E assim, então como eu consumo teu conteúdo pessoal todos os dias, eu entendo um pouco da tua trajetória. Você esteve num shopping, você foi pro outro, você acreditou que estava maduro o suficiente para entrar num barco do empreendedorismo, porque é muito fácil, assim, quando você vai empreender e você tem a oportunidade de empreender no negócio dos outros, é massa porque você aprende. Mas se uma pessoa morrer lá na obra que eu tô tocando, vai pro lado da visão lá. Ó. Eu tô empreendendo no negócio dele, mas o frente é ele. Sim. Então, quando tu resolveu... Bate na madeira aí. Não, não vai acontecer não, pô. Mas quando tu resolveu sair do shopping pra entrar nesse barco, que é mar aberto, e por algum momento tu acreditou que... Não sei se talvez eu vou usar a palavra mais adequada. Se em algum momento tu achou que fracassou, o quanto isso iria te influenciar nesse novo projeto e o quanto tu acha que as tuas experiências que podem ter sido frustrantes anterior, te afetaram na primeira temporada. Porque agora que a gente sabe que o negócio deu certo, pô, fácil. a testa tá lá em cima. Aí, pô, é legal. Mas no primeiro... A gente faz umas perguntas e a Eu gente... nem entendi a pergunta ainda, né? Vai- Tu fez uma história tão grande que eu tô perdido aqui. Eu toquei no coração dele. Não, ele entendeu, ainda bem que É, ele vai responder. eu toquei no coração. Tá eu e o Igor aqui, assim. Eu toquei no coração dele. Essa Tu missa quer saber aqui. se isso aqui teve influência do possível fracasso lá com o projeto? Se tu achou que isso também ia fracassar. Ah, interessante. Cara, ó, eu vou abrir um negócio aqui, né? Eu não costumo falar as coisas de graça, né? Mas eu tinha um acordo com a superintendente do shopping. Resumão, assim. Aí eu ia ficar até um período X e eu ia ajudar ela com as metas Y. E eu peguei na mão dela, eu tenho um carinho enorme pela Luciana. E aí eu falei, Luciana, eu tô contigo comprado. A gente vai fazer acontecer. Aí eu comecei a ver a galera falando muito de contratar agência de marketing, para fazer vídeo, não sei o que. Eu falei, cara, acho que eu poderia ajudar a turma que tá precisando de marketing. Aí eu cheguei para ela e falei, ó, esquece o nosso plano, desfaz aqui. Eu vou voar. E aí eu falei assim, muito poeticamente, falei assim, eu quero voar sem paraquedas. Resumo da ópera. Eu anunciei no meu Instagram que ia ter uma agência, 10 empresas, assim, acho que uma semana, tinha 10 clientes. Deu tudo errado. Tu sabia precificar? Eu sabia precificar. Só que eu tive um problema que foi o seguinte, em resumo. Foi a primeira vez que, assim, só dependia de mim, né? Esse lance de empreender. Foi muito fácil falar sobre empreendedorismo, né? E olha o que eu fiz. Eu chamei uma pessoa e já chamei assim, ó, eu não conhecia a pessoa, tá? Eu chamei e falei assim, vem ser minha sócia. Não conhecia a pessoa. Aí ela falou assim, mas eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Eu falei, então traz também para sermos 3 sócios. Isso foi muito imaturo da minha parte, mas num nível, assim, absurdo. E isso foi o que acabou rendendo, assim, o término, foi essa minha imaturidade. Eu era meio liderança no projeto e eu ainda não tinha liderado dessa forma. Então, não deu certo. Aí eu senti um pouco do peso, assim, de falhar com a galera que apostou em mim. Por exemplo, esse cara aposta muito em mim. As conversas que ele tem comigo, eu não esqueço. No show ele tava falando bem de mim pro outro cara lá. Ele tava falando pra um cara que ele vai me chamar ainda pro negócio dele, e o cara falou que o cara vai me chamar. Não é ele, não. Aí esse cara, tipo... Brigando. E eu que fiquei todo assim, caralho, se eu me mexer muito vai parecer que eu me acho aqui. Né? E tu que tá agenciando o passe da criança? Não, eu tô só empurrando. Mas Entendeu, uma cara? coisa a gente tem que agradecer, bicho, pro Igor. Lá na mentoria, ele foi lá e falou da gente pra um monte de empreendedor. Eu me Na mentoria do surpreendi, Caeto assim, Maia. só tenho a agradecer, meu brother. Não, os empresários iam na frente pra falar do seu negócio e ele foi na frente de todo mundo falar do Norteano. Mas pra deixar claro mesmo, independente de eu estar aqui sempre ou não, eu me sinto parte disso aqui de verdade. Não. E enquanto esses moleques estiverem subindo, eu vou estar lá aplaudindo, velho. Isso aqui é Glória de a Deus, verdade. meu amigo. Então, ó, verdade. pra encurtar a história. Nel, não deu certo. Aí eu desfiz o negócio, pedi pra sair do projeto, porque eu entendi que ele tava tomando um rumo que não era o que eu queria. Que no final, assim, eu tenho várias broncas com o marketing, como vendem hoje, em especial no nossa Roraima aqui. Eu ainda quero um dia falar um pouco mais sobre isso. Aí eu tentei com uns amigos meus. Só que os meus amigos, eles estavam dentro de outras empresas. Então eles estavam, assim, de dia com uma empresa, de noite comigo. Mas às vezes de noite eles estavam cansados.
Aí eles não estavam comigo. Fazendo bico no teu negócio. Bico no meu negócio. Então, assim, ó, eu falei primeiro com umas 10 empresas. O nome do negócio era Faros, que eu quero tatuar aí no farol, porque eu gosto da ideia do farol guiar, né? Os barcos e tal. Aí a Faros não deu. Nortear. Aí eu Farol. fui lá, criei um outro que não deu. Aí eu me senti falhando assim com umas 16 empresas. Eu fiquei depressivo, bicho. E eu não quero que pareça coitadismo, mas, Mas assim, eu acompanhei, eu entrei numa bad, assim, fodida. Eu vou dizer por quê. Porque as pessoas, pô, elas me contrataram simplesmente assim, ó. É tu? O projeto é teu? Então eu quero. E aí, quando não deu certo, eu falei, tem 16 pessoas que nunca mais vão olhar na minha cara. E eu falhei e já era. Olha a minha sabe, eu pensei, já era o Arlisson. O Arlisson não era o bichão que sabia de tudo mais. Acabou pra mim. Cara, eu fiquei numa bad. Aí eu poderia entrar no detalhe de falar como minha família foi importante nesse momento, mas eu vou falar de como o empreendedorismo e as pessoas fazem diferença. Quando eu estava muito, muito, muito mal, eu comecei a cortar os vínculos com as empresas, tentar da melhor forma possível, entregar o que eu tinha prometido. E eu fui numa empresa chamada Union Center para entregar as rédeas lá. E eu cheguei lá e falei com a Tássila, que era a secretária deles. E eu falei assim, bicho, eu tava muito mal, porque eu tava, tipo, pra mim era romper um vínculo super bacana. E eu falei pra ela que não dava. Aí ela falou assim pra mim, não, Arson, dá sim pra você ficar aqui com a gente. Eu falei, cara, mas eu não tô entregando, eu chego na reunião, ainda não consegui entregar o layout. Ela, não, vai lá, se organiza. Que assim, a gente acredita em você. Aí eu fiquei pensando, eu perguntei pra ela, quem acredita em mim? Você ou a União? Porque ela era ali, então, a secretária deles, né? E ela falou de um jeito meio assim, não, a gente aqui acredita em você. Deu pra ver que ela não era, a diretoria não tinha dito isso. Ela resolveu falar isso pra mim. E aí eu fui um dia lá, e eles falaram assim pra mim, Arlisson, não deu certo o projeto de agência, mas a gente quer dar certo com você. Desenhe alguma coisa pra gente. E aí eu passei 1 ano com eles lá, sendo um consultor. Eles ainda vão vir aqui nessa temporada. Então, assim, isso tudo pra dizer, e assim, né, talvez eu até me prolonguei muito, que eu achei na época que eu tinha fracassado. Só que o que eu aprendi nessa época não me dava margem para pensar algo parecido aqui. Porque o Davi já começou apostando em mim. E o Davi é um cara chato, cri-cri. Muito. O Davi, pô, eu nunca vou esquecer que ele falou no nosso grupo da igreja, que quando ele me conheceu, ele falou assim, esse bicho é muito chato, ele gosta muito de estar ali aparecendo e falando e tudo mais. E ele falou para todo mundo do grupo assim, ó, o Cabelo, minha história com ele é a seguinte, eu vi ele, não gostei, e eu pensei, eu vou dar 3 meses para ele. Se eu gostar, eu vou gostar. Se eu não gostar, eu não quero mais papo com esse cara. Foi desse jeito mesmo. E aí falou no meio de todo mundo. E eu passei no teste. Eu lembro o dia que o Davi me chamou, que era para eu fazer alguma coisa que era mais ou menos assim, ajudar a empresa a aparecer, né? E aí eu fiquei, caralho, eu fui para casa nesse dia, nunca esqueci, Davi. O Davi, que não me aprovava porque eu queria, né, ali e tudo mais, tá me contratando por isso. Então, esse projeto aqui, eu acho ele quase que impossível, é muito forte, mas é muito difícil, né, dele não dar certo e de eu não acreditar. Porque hoje a gente chamou 6 e 10 e tu veio aqui, pô. Termino falando isso. Tu tava aqui, a gente fez o episódio. Então, acho que isso é um símbolo, assim. A gente tem gente para ligar que vai vir, entendeu? Eu vou só complementar o porquê que eu fui por esse lado. Se vocês sabiam dessa história dele? Não. Mais ou menos. Eu sabia, porque eu sou fã dele. Aí bicho, sim. aí tu vai. Eu sabia, tudo que não ele é falou pra eu eu- sabia. Eu poderia contar essa história. Eu não sabia o nome da Tarsila, mas eu sabia da União. Sabia toda essa história porque eu acompanho. Lembra que eu falei no início que é uma das únicas pessoas que eu acompanho, que eu faço questão de consumir o conteúdo? É por conta disso. E eu vou talvez eu te fale onde vai ser o calcanhar de Aquiles do norte-ano. É a questão da grana. A entrada da grana. Porque entrar a grana é muito, assim, isso não é uma ONG. E o propósito, ele é legal demais. Mas quanto é que custa a tua hora, Davi? Quanto tu, entre aspas, Mas se for Quer basear saber no mesmo? metro quadrado de Boa entendeu? Vista, meu. Então, assim, tu é a mesma coisa. Sim. Então, quando eu falo sobre... Quando alguém vai poder comprar? Quando alguém vai poder pagar para anunciar? É porque aconteceu comigo a mesma coisa no Haka. Quando eu abri o Haka, eu pensei na experiência do cliente, eu pensei em tentar dar a melhor aula, pensei em tudo nisso. Mas agora, de 4 meses para cá, eu falei, tá, e como é que eu faço para meter gente lá dentro? Parar de pensar em pós-venda e pensar em venda, e pensar em entrar grana. Porque quando você faz um negócio com dinheiro no bolso, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas aqui tem uma diferença, né? Aqui a gente tem acesso à dica dos melhores de E tem o Davi com a Roraima. grana no Não bolso. tem nada, rapaz, tô liso. Mas seria isso, entendeu? Sim,
E eu Entendi. tentei, eu tentei pegar um gancho que você falou de como seria se conectar a outras pessoas. E eu, na minha pergunta, ou na minha tentativa de pergunta, eu quis te mostrar como era que se conectava. Pô, cara. Ei, Parabéns, Ei, cara, vai tocar você- aquela música. Ei, para de ciúme. Tu Tu desliga na minha cara, Davi. Davi me liga e Cara, fala assim, foi... Ei, bora acabar esse negócio Bora. que eu tenho que ir, minha mulher chama. Mas antes, eu trouxe aqui uma cachaça especial, né? Eu tenho um Raiz Mineira aqui pra gente comemorar. Eu ganhei do meu amigo PJ e da Sinara, a mulher dele, grande arquiteta, gente boa pra caralho, são meus parceiros. PJ trabalha com a gente lá, né? Tu conheceu o PJ? sim, gente boa. É, meio doido, né? Mas eu- gente fina pra caramba. Eu acho que era aquele que tava. Só pra eu não se eu tô errado. Quando você saiu, que ficou um casal lá. Era eles, né? Era ele e a esposa dele, né? Isso, ele é E Sinara. aí a gente ficou uma meia hora trocando ideia. Mano, eles são muito top. A gente vai tomar uma dose, eu não sei se isso pode aí, Desencosta na mesa. né? Mas, mano, aí a vida é assim, né? O Igor vai tomar comigo Com aqui, né? certeza, Eu acabei de fazer merda, ó. Tá Empurra. Se não tá saindo, empurra, meu irmão. Ei, PJ vai me matar. Que ele dizem, mano, isso aqui é especial. Cadê a caneta? Vai ter que ter pra uma caneta ti. agora. Ó o cheiro. Não. E eu trouxe um copo indígena aqui pra representar Roraima. Isso aqui é da minha mãe, tá? Show de bola. E o Igor começa. Tu é malandro. Tu é o fã, cara. Pô, Tu que vai. promove a gente. Eu começo Ei, com aquele fala. derrubou a rolha aqui, ó. Por isso que eu começo, mas eu vou tirar. Fala as palavras bonitas ali pra câmera pra sair no teu Instagram lá Vai e lá, vai lá. dá-lhe uma Instagram. virada. Então vamos lá. Brincadeira. Tá, Pô, vai, vamos lá. Prosperidade e sucesso pro Norteando Podcast. Aí sim, bebê. Era pra eu ter começado por aqui. Pô, eu não sabia que eu ia ter que Também, falar cara. alguma Tô coisa brincando. agora. Tem que falar agora. Agora. Vai virar o corte só Agora a gripe vai pra todo mundo. E eu que nem bebo. Ei, pô, Nossa. isso aqui é cachaça e mel, doido. Não, não é não. Peraí. É vinho de uva verde. e isso. Vai, ó, tem Quer dizer, é cachaça de então uva beleza, verde. achei que Manda, era manda algo pra câmera, lá tu é aquela de cima lá Aham. e bebe, tá? Porque eu vou usar um cortezinho com os, Tá. os brindes. Graças a Deus, a gente tirou o norteano do papel. Aê! Jesus, mas acho que ele queria me matar. Tava errado. Ei, PJ, bicho, tu é doido? Sou o que mais te ajuda, mano. Pô, agora Meu Deus tá do céu. ficando ruim pra mim, que eu não sei o que eu vou falar. E não, é bom, é bom. É pra quem Não. gosta de cachaça, é bom. Isso aí. Dá um salgado aqui, me dá esse negócio de alho aí. Não, faz assim, Pelo ó, amor de Deus. dá pro Nel e tu fecha, entendeu? Beleza. E a gente... Lá ele, hein? Aí se tu quiser, a gente fecha o episódio, porque, Show. né, Alan ali tá com fome. O que eu vou falar? E ela, tu comeu bem já? E eu acho que tem que ter o qual é a boa só pra manter o padrão. Entendeu? Vai, Nel. Sem 3 horas de discurso. É. Faz o básico. Bem feito. Não, grana. Grana pro negócio Norteando Podcast. Amém. Deus me livre, pô. É algo 70, é? Vixe, tô falando, acho que eu descobri que o PJ não gosta de mim com essa cachaça aqui. Mano, é muito forte, pô. Tá doido. Isso é na pandemia, pra coisar a mão assim, ó. Eu vou deixar aqui em cima pro Roberinho pra... Ele tem que tomar também. Beleza, eu tô lá, pô. Sem condições, meu Eu não amigo. sei Tá se queimando é- minha boca. Eu não sei se a Fernanda bebe, mas vamos Beleza. deixar aí. Beleza. Então fala e bebe, né? É isso aí, cara. Pra comemorar. Brindar Show de faz bola. parte da vida. Cara, eu detesto o marketing que deram pra palavra gratidão, mas eu acho que não tem outra palavra que resuma a minha sensação de estar aqui com essa galera, com todo mundo que comenta e que compartilha. Eu tô grato, assim, pra caralho. Vai ter um pi nisso aqui. Isso aí, moleque. Valeu! Pô, Rapaz, tá papo passando mal aí, ó. top demais. Olha a rolha como é bonito. Tá vendo? Mano, gostei pra caramba. Vamos pro Qual é a Boa, então? Isso aí, cara. Encerra aí, vamos pro Qual é a Boa. Pessoal, Missão cumprida. obrigado. Não, eu encerro depois do Qual é a Boa. Para pro Qual é a Boa. Tá bom. Todo mundo pronto pro Qual é a Boa? Tu tá comendo? Vou Vale, começar com o Igor. vale ressaltar que esse é o último Qual é a Boa grátis. Na verdade, ainda vai ser grátis pra algumas pessoas, mas alguém vai bancar o quadro. Não sei se é a Boutique Gelada. Vai lá. Vamos Então, ver. pode- então pro corte. Rapaz, o Igor já tomou 7 indiretas aí, né? Desde que comecei. Pro corte, isso é uma coisa que a gente vai alinhar pra segunda. Não dá pra se prolongar tanto, pra ficar, né? Então, indica, é bom por isso e por isso, tá? Entendeu? Até eu mesmo já fiz, em todos eu me prolonguei muito, agora eu tô tentando... Então, valendo agora. Galera, qual é a boa? Qual é a boa? Assistam Oppenheimer. É uma das maiores experiências cinematográficas da história
da TV, do cinema, enfim. Bicho, o som é top. De verdade, ó. O som do filme vi, é eu maneiro vou ver de novo. pra Domingo eu vou caramba. de novo. Eu vou ver com um fone muito bom, igual a esse. É. Eu quero ver assim. O massa é o som, de verdade. É porque eles vão Tu aumentando. viu no Eu sei Garden? nem explicar. É, eu vi no Garden, no No meio, Garden é assim. melhor. É bacana, bicho. O filme, a parte política no fim, assim, ó, mas o resto é legal. Legal. Vale o Oscar. Deu uma complicado, né? Mas vamos seguir na questão do filme, então, né? Cara, eu vou... Não necessariamente, tá? Não? Porque vamos Não. ser honestos aqui. Eu vou indicar O que alguma engaja coisa, é- alguém e tal. Os Firramix, entendeu? Não, É. não os Firramix. Só que eu não vou poder eu indicar pode minhas falar. próprias paradas, né? Pô, aí fica ruim. Indica um brother aí, pô. Cara, eu vou... Qual é a boa? Eu vou ter que pesquisar o nome. Tem um espetinho, meu amigo, em frente à universidade, não sei se vocês conhecem. Aquele espetinho lá é sensacional. Não sei o nome, mas ali é uma via que passa muita gente. Acho que é Canto do Espetinho. Procura no Instagram. Sensacional. A maionese deles é uma delícia. Boa. Vai lá, Davi. Bicho, meu qual é a boa é pra uma pessoa que... Não é uma pessoa, né? É um negócio. Que, vamos dizer assim, eu passei a admirar depois que tu foi me contando e tal. E eu acho que ela tinha que ser citada aqui, que é o tal do Sucos King. Eu não sei se a gente falou dele já. Falou? Ainda não. E merece, meu irmão, de verdade. Aquele shawarma é bom pra caramba, bicho, com aquele molhinho e tal. E eu como, ó, faz muito tempo. E a dona de lá, eu nem sei o nome dela, Ana. mas é uma loira, né? Uma loira assim, ela é muito simpática. E eu só voltei lá porque ela é muito simpática. Ali do lado tem um monte de shawarma, né? Mas eu só voltava lá por causa dela. E eu acho que isso é o que faz o negócio dela. E como eu falei, não conheço ela, tá? O suco lá, morango com... Acerola. Maracujá. Morango maracujá é o brabo, então morango maracujá com o coisinho e o molhinho em cima, meu irmão, é top. E se tiver oportunidade, conversem com a dona, que ela é muito simpática, muito legal. Show de bola. Eu vou de pizza, porque eu comi lá essa semana, matei a saudade. Lá no Zói tem uma pizza de queijo brie com damasco. Vixe Maria. Zói é top, hein? Pô, eu sou muito fã do Zói. Eu não sou um grande fã de pizza e tal, mas eu fui lá essa semana especificamente para comer essa pizza e matei a saudade. Vale muito ir lá provar essa pizza. Não consigo nem imaginar. Tu conseguiu imaginar essa pizza aí? Eu não sei nem o que é. Queijo não sei nem brie pra com que- damasco. São duas coisas que eu nunca vi na minha vida. Nem queijo brie, nem damasco. Igual goiabada cascão. Ele fala porque... Que diabo é isso, mano? Tu perguntou se tinha como imaginar que tu eu, conhece. Aí eu fiquei olhando aqui, eu falei, será que deve ser alguma coisa Só pra ir parecida? pro corte. Ah. Oswaldo, se você estiver vindo isso aqui, cara, banca uma pizza dessa pra gente aqui provar. Eu já conheço, mas a galera precisa provar, beleza? Ele precisa entender o que é, né? Agora eu tenho que trazer pra gente mostrar isso aqui. Lá vai É eu ir lá muito com a Leila boa, pra comer cara, a tal é da muito boa pizza essa de pizza, muito queijo boa. brie com damasco. Queijo brie eu conheço. Então, Márcio eu não consegui associar com o negócio. Mas show É de uma bola. associação que faz, tipo Romeu e Julieta tem brico damasco. Ah, tá. Então bora lá, fechou aqui. Vou agradecer vocês, não vou pegar na mão de vocês estão gripados. Só bebi. Rapaz, acabou de né? beber. Bebeu no copo. Mas isso aqui traz... Na hora da emoção, tu pegou na minha mão, né? Engraçado isso. Isso aqui representa prosperidade. Eu te vejo todo dia. Vamos lá. Cara, então é isso, assim, ó. Obrigado demais, não vou mais me prolongar. Eu acho que vocês realmente representaram bem. Obrigado pelas palavras. Eu lembro que o Nel tava falando bem de mim, e meus pais vinham e falaram, escura. Vai, escuta aqui, quero pra encher o saco e tal. Obrigado por aquele momento. E Obrigado por aceitar, né? Vem em cima É. da hora, né? Em Obrigado. especial. Obrigado, Igor, por ter sido... Você tem sido um cara assim, bicho. Porra, eu não sei explicar ainda, tá? É você Eu tem sou um o 02, coração. o 01 é o Mateus. É, não. Eu O- acho... o- deixa quieto. Enfim, o Igor, cara, é assim, cada vez que eu converso contigo, eu gosto mais de ti e gosto de ver como é importante a gente encontrar algumas pessoas, sabe? Você... Tem o final do ano, quem é mais Não, eu fresco? fiquei curioso. Aí eu fui lá na boutique mesmo pra ver se era o que ele falava. Aham. E é. Esse que é o negócio. Eu virei fã da marca mesmo e divulguei. E eu só falo isso pros caras, de verdade. Eu fui lá, eu fiquei curioso. Não conhecia o Igor assim a fundo, né? E fui lá. E rapaz, eu vi que os funcionários são diferentes, as coisas são diferentes. É diferente, Tem mano. esse Por lance isso da que eles bolha, estão né? lá. Essa semana eu mostrei o vídeo da Fernanda pra Marlinda que trabalha comigo. E ela mora aqui nessa região, então ela fica por aqui. Aí no vídeo, ela nem falou sobre o vídeo. Ela falou assim, ó, isso aí lá na Boutique Gelada? Cara, porque eu fui lá em 2000 e... Falei, não, vai lá agora de novo, né? Então tem um pouco disso. Então assim, ó, obrigado demais a vocês. Muito obrigado também ao Roberinho. Cara, Roberinho, você é Deus lá no céu, né? É, ele você só aqui não na tá terra. aqui por exatamente. causa de desencontro. Tá mesmo, de viajando, né? viagem, Trabalhando a gente e tal, tentou, enfim. mas não deu.
Obrigado, Davi, ele faz agradecimento dele também aí. Valeu, galera, Tá nós. cada vez mais incorporado, né? Eu até achei que o Davi ia ficar mais só assim, ó, vou lá. No começo também assim, né? Eu gravo e vazo e tal, mas acho que a gente tá cada vez mais envolvido aqui. E eu acho que assim, as pessoas só veem a gente aqui. Mas o Alan, bicho, eu perturbo muito o Alan que tá ali. Fala um oi aí, só pra sair no áudio, Alan. Fala, galera. Fala, galera! O Alan é o cara que eu perturbo porque ele tá aqui agora gravando a gente, ele que vai editar o vídeo, ele que vai mandar. Esses dias agora eu fui no Arraial do Parcanauá pegar o vídeo com ele, aquele que atrasou. Atrasou. O que deu aqui, Alan? Explodiu aqui um disjuntor, o que foi? Explodiu o transformador de luz. Explodiu o transformador, aqui ficou sem energia, não consegui falar com ele de dia, de noite tava no Parcanauá, no meio de uma muvuca lá, pegando o episódio pra levar pra casa, porque é muito grande e tal, enfim. Então, obrigado, Alan. Acho que você representa os bastidores que a gente não vê, né? E também, já que deu esse problema e que teve que buscar o episódio com ele lá, não pode esquecer também de agradecer a EasyTech, né? Que forneceu, o HD pra poder ajudar no Norteando. Não pode esquecer, Esse pô. é o fã. Não pode isso aí. esquecer. Água boa. Ó, como eu sou do hacker, a gente fala que tem que beber muita água. Eu fui a pessoa acho que talvez mais bebeu água aqui, água boa. Show de bola. A PETA, né? Davi. Eu achei que ele ia falar do lugar que ele trabalha. E ele trabalha na PETA. Pô, desculpa. Caba safado desse. Trabalhei Tá tanta vendo? coisa. Como Também é que são as agradecer, coisas? já que a gente está agradecendo os patrocinadores, agradecer a Boutique Gelada, né? Que tá agora patrocinando a gente. Já Muito tá, obrigado. já tá. Assina aqui, boy. Tá aqui o contrato feitinho Já só pra tá assinar. patrocinando Já tá. aí, agora Já tá. tá. Não tem mais como voltar atrás. Acho que agradecer todo mundo. Deixa uma palavrinha final para vocês aí. E aí a gente vai pro Valeu, final. galera. Glória a Deus. Continua seguindo aí esse negócio. Não, brincadeira. Tô abençoando aqui essa coisa que eu acho que trouxe muitos frutos. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas na primeira temporada. E a segunda, segura, que vai vir matando. Bacana. É isso. É nóis. A gente já falou demais. É, pô. Valeu, galera. É isso. Valeu, Se rapaziada. inscreve.